Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 7. Capítulo 96. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton se divertia e se encontrava com Kurapika, Kuroro estava por perto, pensando em maneiras de ele e seu grupo escaparem da confusão que havia acontecido. Ele não esperava que as coisas fossem do jeito que foram. Mesmo que tentasse subverter a atenção de seus perseguidores, eles não estavam mais atrás de um item. Ele não conseguiu enganá-los para que acreditassem que Ashton estava de posse dela. A morte do rei complicou as coisas infinitamente. E o pior, Kuroro nem entendia como ou por que algo assim tinha acontecido. Poucas pessoas que estavam presentes no navio seriam capazes de assassinar o rei, e menos ainda poderiam ter roubado sua aparência. Uma das pessoas que veio à mente de Kuroro foi Ashton. Mas pelo que ele entendeu, Ashton não só não tinha como roubar a aparência de alguém, como também não queria se envolver em tais conflitos. Bem, ele não sabia se seu professor tinha tal habilidade. Mas ele nunca o tinha visto usar uma antes. O que deixou Kuroro com a única outra alternativa lógica. Um clandestino que era extremamente habilidoso. Provavelmente se disfarçou de passageiro e decidiu que jogar a culpa na trupe seria a solução mais sensata. Neste ponto, ele só podia amaldiçoar sua má sorte. As circunstâncias combinavam muito bem, especialmente porque o tesouro que estava faltando também estava em posse deles. Mesmo que o tesouro desaparecido não tenha sido relatado, ele sabia que sua ausência já deveria ter sido notada. Kuroro percebeu que tinha sido enganado. Isso deixou um gosto amargo em sua boca, especialmente porque ele também não tinha como saber quem fez isso. Agora mesmo, ele havia reunido toda a trupe em um só lugar. Eles estavam deliberando, tentando descobrir uma maneira de deixar o navio. As autoridades definitivamente estariam preparadas para encontrá-los. Talvez devêssemos prosseguir normalmente, perguntou Shizuku ou a moça do aspirador com um tom esperançoso. O plano era colocar a culpa em Ashton e se disfarçar como trabalhadores do navio encarregado de reabastecer a baleia negra. Não era um plano horrível, mas só teria funcionado se os guardas não tivessem 100% de foco neles. As circunstâncias atuais não eram nada ideais. Não vai funcionar, disse Phaeton, provavelmente pensando as mesmas coisas que Kuroro. As coisas não parecem muito boas, mas não vamos perder a esperança, disse Nobunaga, o membro mais velho entre eles. Todos olharam para seu líder em busca de orientação, mas Kuroro também estava perplexo. Ele não sabia o que fazer. A única coisa boa que aconteceu foi que o usuário da corrente não atacou mais ninguém do seu grupo. Eles também não conseguiram encontrá-lo em suas buscas, o que significava que o usuário estava sentado nas primeiras camadas. De fato, já estivemos em situações sombrias antes. Só precisamos descobrir uma saída, disse Kuroro pensativamente. Ele poderia continuar se escondendo, mas não queria que seu grupo chegasse ao continente negro. Ele não sabia muito sobre o lugar, mas havia aprendido o suficiente sobre as expedições anteriores para perceber que o falecido rei do Império Kakin realmente minimizou os perigos do local. Ele não queria entrar em um lugar tão atroz. E ele especialmente não queria que sua trupe, as pessoas com quem ele se importava, chegassem lá também. Então, eles ficaram ali conversando e pensando um com o outro. Até que a porta se abriu de repente, e uma voz alertou todos na sala. Viu? Eu disse que não nos perdemos, era estranhamente melódico, mas ajuda a dar uma pitada de malícia. Kuroro reconheceu instantaneamente a voz de seu professor, e os pontos finalmente se conectaram em sua cabeça. Assim que Ashton entrou na sala com o usuário de corrente e o presidente da Associação de Caçadores ao seu lado. De repente, ele percebeu exatamente o que tinha acontecido. Seus olhos se arregalaram enquanto ele envolvia sua cabeça em torno da totalidade da imagem que ele não tinha visto antes. Ele havia sido enganado por ninguém menos que seu professor. Seus planos foram todos contornados e voltados contra ele. E seu professor foi quem fez tudo isso. Ashton não demonstrou sequer um pingo de suas intenções maliciosas em nenhuma de suas reuniões, exceto naquela em que ele ultrapassou seus limites. No entanto, aqui estava ele, trazendo consigo o que eram obviamente os inimigos de Kuroro. O usuário de Shan já estava preparado para o combate. Em retrospecto, ele deveria ter pensado que Ashton teria algum tipo de queixa com o rei após seu aviso durante a apresentação. E ele deveria ter percebido que Ashton estava agindo de forma um pouco prestativa demais no começo. Isso significava que seu professor sempre esteve ciente de suas intenções. Algo que assustou o jovem líder da trupe. Seu julgamento equivocado e confiança equivocada acabaram de levar a um confronto que ele sabia que a trupe não venceria. Ponto de vista Ashton. Abri a sala e entrei. Meus companheiros já estavam preparados para lutar contra a trupe. Todos os amigos de Kuroro ficaram chocados ao nos ver, incluindo os irmãos Zoldix. Já dei instruções claras a Tidal para não machucá-los. 10 minutos atrás. A reação dela foi bem ruim. O quê? Eles são parte do grupo que assassinou o rei. E você quer que eu simplesmente os ignore? Ela estava bem brava comigo. Fiz um rápido esclarecimento. Sim, você vai ignorá-los. Eu não estava perguntando, eu estava dizendo que os Zoldix não são para se mexer. Minha assertividade pareceu irritá-la ainda mais. Isso é absurdo. Vai trazer mais problemas para a associação. Suas orelhas estavam levantadas e seu rabo em pé. Era surpreendentemente divertido. A palavra correta para isso é fofo. Eu posso trazer muito mais problemas para a associação do que o V6. Além disso, ninguém precisa saber que os Zoldix tiveram algo a ver com esse assunto. Só nós três sabemos disso. Ela pareceu entender meu ponto. Embora ela não tenha gostado muito da primeira parte, acho que uma ameaça não funciona bem quando ela não me conhece tão bem. Mas ela parecia não querer problemas. Ela aceitou deixar os irmãos Zoldyck fora disso. Afinal, eles eram apenas duas pessoas. E matá-los também traria a ira da família Zoldyck, o que nunca foi uma boa ideia. Voltar ao presente. Oh, uau!
A atmosfera nesta sala é bem tensa. Eu disse com um sorriso alegre, meus olhos frios traindo minha fachada. Examinei a sala olhando para os rostos chocados e raivosos dos membros da trupe. O próprio Kuroro apenas ficou ali, de olhos arregalados e olhando para a mesa. Acho que ele percebeu quem é o assassino, hein? Um pouco tarde demais. É hora do teatro começar. Capítulo 97. Ponto de vista Ashton. O impasse foi um pouco tenso. Não tínhamos muito espaço para uma luta adequada onde estamos agora. Então isso definitivamente causará algum dano à área. Em que confusão você se meteu em Kuroro? E pensar que você teria a coragem de assassinar um rei. Eu disse enquanto balançava a cabeça. Ele cerrou os dentes, olhando para mim com ódio. Seu livro apareceu instantaneamente em sua mão. Acho que ele não quer mais falar? Então Kurapika não vai realmente ouvir mais sobre o massacre de seu clã. Duvido que ele ouviria muito no caos de uma luta. Ele tem muita coragem, pelo menos posso reconhecer isso. E pensar que ele ousa levantar a mão para o professor. Eu corri para frente, uma lâmina rapidamente encontrou meu caminho. O espadachim da trupe foi rápido em estender seu na sala e se defender. Tão ansioso, tão fraco, eu apareci atrás dele e chutei seu lado, aplicando apenas uma pequena quantidade de nem enquanto minha perna atingia sua guarda, esmagando várias de suas costelas e fazendo-o voar através de uma parede. Fios reunidos ao meu redor em padrões familiares. Parece que Machi está um pouco louca. Ela efetivamente me imobilizou, certificando-se de que suas cordas cortassem meus caminhos de fuga. Bom, eu poderia quebrá-los, mas qual a graça nisso? Ilumi Kaluto, vocês dois devem ficar de lado. Nenhum de vocês tem nada a ver com isso. Uma oportunidade apareceu na web quando o homem alto e loiro preparou seu ponche e avançou sobre mim com os dentes cerrados. Pena, essa é uma luta de equipe. Não dá para todos focarem em mim. Narração ponto de vista. Finks foi atingido na cabeça com uma bola e corrente. Kurapika entrou na luta com força enquanto suas correntes se enredavam com os fios de Machi. Finks foi jogado no chão. Ele conseguiu proteger sua cabeça com nem no último momento, mas ainda assim ficou inconsciente pela força bruta da corrente de Kurapika. Phaeton foi rápido em interceptar Kurapika, e ele provou ser páreo para ele, já que os dois entraram em uma briga e se mantiveram ocupados pelo menos por enquanto. O homem baixo se esquivou pela pequena sala enquanto Kurapika girava sua corrente e a chicoteava em direção a Phaeton. A corrente de Kurapika quebrou a parede do corredor em segundos, enquanto Phaeton também se esquivou para fora, travando sua luta no corredor. A quebra do muro também revelou que Nobunaga havia sido enviado através de mais alguns muros do que o esperado. Tidou também entrou na luta, engajando Bonoleno e Shizuku. Como presidente da associação, ela reforçou seu corpo com Nen e lutou contra ele sem nenhum problema. Seu Atsu estava relacionado à cura, mas também a ajudou a aumentar muito seu desempenho físico, levando-a a destacar dois poderosos usuários de Nen sozinha. Toda vez que ela era arranhada, mesmo que levemente, ela se curava instantaneamente, já que seu Atsu garantia que ela estivesse cheia de resistência e vigor o tempo todo. Isso deixou o velho cientista lutando contra seu antigo aluno Imachi. Eles estavam se olhando cautelosamente. Nos últimos segundos, os três ficaram presos em um impasse, pois nenhum deles estava disposto a dar o primeiro passo. Ashton por orgulho, eles por medo. Eventualmente, depois de ver o estado lamentável do grupo e os irmãos Old não ajudando muito, eles foram forçados a agir, apenas para ajudar o resto dos membros. Machi rapidamente tentou encurralar Ashton, mas o cientista não se sentiu bem dessa vez, agarrando os fios ao redor dele sem medo algum e puxando com força. Ele conseguiu arrastar Machi e jogá-la contra a parede, pois ela não conseguiu se desconectar dos fios a tempo. A garota de cabelo rosa bateu na parede em alta velocidade, suas costas dobrando a parede de metal frio enquanto sangue saía de sua boca em segundos. Ashton não perdeu mais tempo, ele correu em direção a Kuroro. Ele não demonstrou toda a sua velocidade, mas ainda era rápido o suficiente para ser problemático. Kuroro agiu rapidamente, teleportando Nobunaga de volta para ele, já que o espadachim mal havia se recuperado de sua queda, ainda segurando seu lado. Mas ele não desistiu, sua katana deslizando para fora da bainha enquanto sua espada cortava o caminho de Ashton. Sua aparição foi repentina, e um ataque furtivo como esse teria funcionado na maioria das pessoas. Mas Ashton não era realmente uma pessoa normal. Ele parou seu corpo, apenas seu impulso anterior o manteve para frente enquanto ele ficava completamente parado. A lâmina de Nobunaga atravessou Ashton, para a excitação do espadachim, mas sua felicidade durou pouco, pois ele percebeu que não havia sentido resistência quase instantaneamente. Ashton imediatamente retomou seu movimento depois que a lâmina passou por ele, sua mão disparando para encontrar Nobunaga enquanto seus dedos se cravavam em sua garganta. A nanosegundos de cortar sua traqueia, Kuroro conseguiu teletransportar seu subordinado de volta para seu lado a tempo. O cientista olhou para os dois com um sorriso. Os escombros ao redor deles lhe deram uma ideia. Ele chutou um pedaço de entulho em direção a eles. Nobunaga, tão ferido quanto estava, ainda o interceptou sem medo algum, cortando-o ao meio enquanto passava pelos dois e levantava poeira no ar. Kuroro quase instantaneamente usou Gil, mas era tarde demais, pois a mão de Ashton já estava no peito de Nobunaga. O espadachim largou sua espada em choque. A katana nem chegou a atingir o chão quando Ashton chutou a lâmina, fazendo-a girar no ar até que ela encarasse outra pessoa, e chutou seu cabo. Shizuku estava prestes a balançar seu aspirador em direção a Tidou mais uma vez, mas seus instintos imediatamente se inflamaram, quando uma lâmina quase atingiu seu lado em segundos. Bonoleno conseguiu desviar, ganhando apenas um leve corte no braço enluvado.
Felizmente para eles, Ashton não tinha colocado nem na lâmina. Mas essa ação os distraiu, e o impasse com Tidal foi quebrado, dando a ela a oportunidade de socar o peito de Shizuku e mandá-la voando através de uma parede. Kuroro poderia ter teletransportado ela até ele, mas sua visão e atenção foram obstruídas por Ashton jogando o corpo sem vida de Nobunaga em sua direção. Ele o pegou com as duas mãos, olhando para o corpo com olhos vazios. Ele levantou o olhar para Ashton. Seu ódio foi revelado quando ele colocou uma das mãos no corpo de Nobunaga e o clonou. Galeria falsa foi um movimento que Kuroro usou em sua luta contra Hisoka na Arena do Céu. Permitiu que ele copiasse as coisas que tocava. Ele começou a fazer algumas cópias do corpo de Nobunaga. Ashton apenas olhou para ele com um sorriso, enquanto ele começou a cantarolar uma melodia. O confronto entre professor e aluno estava fadado a terminar com um deles perdendo a vida. Capítulo 98. Narração ponto de vista. Ashton olhou fixamente e cantarolou enquanto seu aluno enchia a sala com o cadáver de seu amigo. Era uma escolha curiosa, mas o velho cientista nunca foi de julgar. Ele cantarolava calmamente, observando as coisas se desenrolarem ao seu redor. Tidal estava lentamente derrotando Bonoleno até a submissão. Como ela era muito mais resiliente do que ele, Kurapika e Phaeton estavam parados há algum tempo, mas não estavam no campo de visão de Ashton. A luta os levou mais adiante no corredor, quebrando a maioria das paredes em seus caminhos. Usando seu livro, Kuroro tirou outro Atsu, selo de pedido. Qualquer objeto que tivesse uma cabeça e fosse considerado sem vida pelo usuário seria controlado por ele. Tudo que ele precisava fazer era tocar a cabeça deles com carimbo. Os fantoches só seriam capazes de ouvir comandos básicos e se recusariam a fazer coisas que costumavam ser contra em suas vidas passadas, se tivessem alguma. Era uma habilidade útil. E junto com os 80 clones do cadáver de Nobunaga, Kuroro conseguiu formar um grupo considerável. Todas as paredes quebradas ao redor deles conseguiram criar uma área bem aberta, permitindo que Kuroro fizesse uma boa quantidade de fantoches. Mas então, Ashton terminou seu ritual, e enquanto terminava de cantarolar, uma estrutura feita de nem lentamente se moldou à existência, enquanto o velho cientista olhava com alegria. A música de carnaval encheu lentamente a área enquanto Tidal e Bonoleno foram instantaneamente distraídos pela estranha ocorrência. Eles não esperavam que uma coisa tão bizarra aparecesse no meio da sala. Um carrossel de tamanho decente. Felizmente, o teto era alto o suficiente. Mas sua aparência, juntamente com o pequeno exército de bonecos, tornava o espaço bastante apertado. Os cavalos giravam, pulando para cima e para baixo alegremente. Todos os seus cavaleiros estavam sem vida, exceto um. Ele pulou, dançando no ar e pousando para longe da carruagem. Seu rosto era um que Kuroro podia reconhecer facilmente. Seu corpo era exatamente o do boneco, mas carregava o rosto de Hisoka, com um sorriso forçado estampado nos lábios. Kuroro não era alguém que tinha medo dessas coisas, mas ainda era enervante ver seu antigo oponente aparecer dessa forma. Illumi e Kaluto, que estavam de pé ao lado, também ficaram bastante chocados. Mas eles só acharam isso mais interessante do que qualquer coisa, especialmente quando começou a cuspir cartas aleatoriamente, jogando as ao redor e cortando os bonecos que Kuroro continuava fazendo. Agora, a condição era que o carrossel não pudesse matar, mas os bonecos não eram considerados vivos, pois eram apenas corpos controlados por Nen. O boneco entrou na multidão, seu pequeno corpo dançando ao redor dos bonecos em movimentos habilidosos, replicando perfeitamente o estilo da pessoa de quem ele havia roubado o rosto, socando bonecos para a esquerda e para a direita, colando seu goma elástica neles e jogando-os para todos os lados. Ashton apenas observou um pouco. Lentamente, o boneco estava sendo derrotado. Eventualmente, um dos bonecos de Kuroro explodiu, mandando o pequeno palhaço voando para longe. Este foi outro Atsu copiado por Kuroro. Usando o marcador, ele o copiou junto com o selo de ordem, que controlava seus bonecos Nobunaga. O Sol e a Lua consistia em anexar dois símbolos a alvos. Quando os dois símbolos se tocassem, eles explodiriam. Kuroro conseguiu carregar alguns desses símbolos para explodir em uma escala decente, mas ele não teve tempo suficiente para marcar muitos dos bonecos. Ashton não fez nenhum movimento para ajudar o palhaço em dificuldades, mas o passeio acelerou, os cavalos começaram a girar violentamente, suas cabeças girando em torno de Kuroro, que tentou o seu melhor para se esconder na multidão. Mas os cavalos não pareciam se importar com tais métodos. Suas bocas se arrastaram abertas enquanto eles começaram a cuspir uma variedade de armas em direção a Kuroro. Desta vez, um dos cavalos também estava cuspindo cartas de baralho. Os projéteis rasgaram a multidão enquanto eles tentavam ir em direção a Kuroro, mas os corpos dos bonecos conseguiram parar a maior parte da barragem. Não foi fácil, veja bem. Os projéteis vinham em direção a Kuroro em padrões estranhos, alguns curvando-se de forma não natural no ar e atingindo de ângulos diferentes. Os irmãos Zoldyck observavam intrigados enquanto o carrossel enferrujado cantava sua melodia e destroçava os bonecos cadáveres com aço frio. Kuroro estava começando a ficar cada vez mais preocupado com a situação. Ele não tinha como ajudar seus amigos, e tinha pouco controle da luta em que estava atualmente. Ele só podia esperar que Phaeton terminasse sua luta com o usuário de correntes e viesse em seu auxílio ou no de Bonoleno. O que ele não esperava era que fios começassem a se juntar em volta da armadilha mortal giratória, obstruindo-a lentamente e fazendo com que ela ficasse exponencialmente mais lenta. Machi conseguiu se recuperar de seu torpor. Seus fios estavam se quebrando lentamente enquanto ela continuava criando mais para impedir que o carrossel girasse. Ela não manteve os fios presos ao corpo, pois seria lançada voando mais uma vez se o fizesse. Mas Ashton não ia deixá-la escapar de suas ações tão facilmente. Ele queria ver como seu novo Atsu se sairia contra Kuroro, mas ele não o havia projetado para lutar contra múltiplos oponentes.
Então ele precisaria cuidar daqueles que intervieram. Ele correu em direção a Machi. A garota de cabelo rosa entrou em pânico, enviando fios na direção de Ashton, tentando ao máximo conectar o corpo dele ao carrossel. Ashton desviou da maioria dos ataques enviados em sua direção. Então, outra pessoa correu. Finks finalmente recuperou a consciência e decidiu ajudar seu líder. Ele já havia preparado bastante seu soco. Agora ele avançou em direção a Ashton a toda velocidade, interceptando-o antes que ele alcançasse Machi. Finks estendeu o punho, socando o velho cientista com força agressiva. Ashton simplesmente pulou sobre ele. Usando seu punho como apoio por meio segundo e alcançando as costas do homem loiro, Finks estava prestes a balançar seu punho de volta. Mas Ashton agarrou seu colarinho e o arrastou para trás, derrubando-o no chão e usando sua mão livre para tentar esfaquear seu coração. Rapidamente ele se enroscou em fios, pois seus dedos só conseguiram alcançar a parte inferior dos pulmões antes de serem puxados para trás. Ashton não tinha estabilidade suficiente para recuar em direção aos fios, então ele apenas girou no ar e jogou uma faca em direção a Machi. Um boneco do bosque rapidamente bloqueou a faca com seu corpo, pois alguns deles começaram a invadir o local quando Ashton começou a correr em direção a Machi. O bloqueio foi bem sucedido, mas o que eles não esperavam era que a faca explodisse depois de um segundo, mandando Machi voando de volta para a parede e desabilitando alguns bonecos no processo. Finks rapidamente encerrou seu soco mais uma vez e tentou acertar a cabeça de Ashton. Ashton ainda estava em um movimento para trás, mas ele não precisava estar no chão para desviar daquele ataque. Ele dobrou o pescoço para trás. Quando o punho de Finks passou bem acima do seu nariz, ele usou seu impulso para trás para girar a perna e cortar a traqueia do homem loiro. Sangue jorrou de seu ferimento recente enquanto ele tentava mantê-lo fechado, mas não conseguia fazer nada para ajudar com o suprimento de oxigênio que seu cérebro estava recebendo, diminuindo lentamente. Isso o levou a cair no chão, ainda segurando o pescoço e com um olhar desesperado no rosto. O carrossel já havia começado a girar, enquanto Machi estava ocupada recuperando a compostura depois de ter sido violentamente jogada contra uma parede. A saraivada de armas frias continuou, fazendo com que Kuroro ficasse na defensiva mais uma vez. Ashton apenas sorriu um pouco, enquanto caminhava lentamente em direção a Machi. O sorriso em seu rosto aterrorizou a garota de cabelo rosa. Seu olhar frio disse a ela tudo o que ela precisava saber sobre seu destino. Ele agarrou o pescoço dela e a segurou, olhando-a nos olhos enquanto ela se debatia, tentando o máximo escapar das garras do louco na frente dela. Boa noite, ele disse, enquanto a luta dela finalmente morria. Ele deixou o corpo dela cair no chão, apoiando-se na parede danificada enquanto observava a performance de sua antiga aluna. Isso não é tão ruim assim, ele pensou com um sorriso. Capítulo 99. Ponto de vista Ashton. Observei a luta acontecendo ao meu redor e aproveitei um momento para relaxar em meio ao caos. Kuroro ainda estava sendo dominado pelo carnaval ensanguentado, e ele perderia lentamente, enquanto Atsu continuava ganhando mais e mais força. Embora ele esteja durando muito mais do que Hisoka. Mas isso pode ser apenas porque ele tem escudos de carne ao redor dele. Embora, eventualmente, esses bonecos cadáveres não sejam rápidos o suficiente para bloquear os projéteis. E se eles formassem uma parede de verdade, eles seriam destruídos em pedaços em poucos segundos. Olhei para Tidal, que tinha conseguido matar a múmia com o punho dela esmagando seu rosto. A moça do aspirador ainda foi rápida em tentar mantê-la ocupada mais uma vez. Mas ela parece estar um pouco machucada demais para acompanhar Tidal, que ainda está em perfeitas condições. Quanto a Kurapika, silenciosamente estendi meu para observar sua luta contra Feifei. Foi bem sangrento. Feifei tinha as duas mãos quebradas. Ele usava uma armadura vermelha estranha e Kurapika tinha algumas queimaduras cobrindo seu corpo. Os dois pareciam estar em pé de igualdade. Pelo menos foi o que pareceu por um segundo. Mas Kurapika conseguiu curar a maioria dos ferimentos sérios que lhe foram causados, deixando-o apenas um pouco cansado, enquanto Feifei tenta lutar contra seus ossos quebrados. A luta estava obviamente a favor de Kurapika. Então olhei para os irmãos Zoldyck, que assim como eu, estavam encostados na parede, observando a situação. Kaluto parecia estar bem animado ao ver meu novo Atsu. Acho que ele é um pouco mais sanguinário do que a maioria, e Lumi tinha o mesmo olhar vazio e frio no rosto. Acho que eles não eram tão profundamente ligados a esse grupo alegre. Mas tudo bem. Acho que ambos tinham suas próprias missões e objetivos ao se juntarem à trupe. Afinal, um Zoldyck não teria nenhuma razão real para se juntar a um grupo de ladrões como esse. Bem, chega de analisar a situação. Não quero perder mais tempo. Tidal e Kurapika também estão quase acabando com seus oponentes, e não quero ficar para trás desses jovens. Corri em direção à multidão de bonecos cadáveres, dançando ao redor deles enquanto os projéteis do carrossel os mantinham ocupados. Kuroro provavelmente esperava que eu o atacasse em algum momento, já que dois dos bonecos me atacaram ao mesmo tempo, ambos tocando as mãos e explodiram bem na minha frente. Corri pela explosão, ignorando completamente qualquer dano que o calor ou o impacto dela poderiam me causar. Apenas cobri meu corpo com um pouco de NEM e empurrei para frente. Meu Atsu favorito gira em torno de explosões. Obviamente consigo aguentar essas explosões fracas. Havia muitos fantoches entre mim e Kuroro, mas ele não podia usar explosões nessa zona, pois isso danificaria a parede de carne que ele criou. Acho que ele ainda está fazendo novos bonecos e tentando o máximo me cansar de alguma forma, mas ainda nem estou sem fôlego. Isso foi mais um aquecimento do que qualquer outra coisa. Peguei um boneco pela cabeça, injetando nele meu NEM parasítico explosivo e o joguei na multidão. Não acho que prolongar essa luta vá me beneficiar de forma alguma. O boneco causou uma explosão 2 vezes mais forte do que Kuroro foi capaz de produzir. Ele sacudiu esta parte da nave,
enquanto as paredes danificadas foram ainda mais brutalizadas por partes de corpos. Ele destruiu metade dos bonecos que protegiam Kuroro, enquanto o carrossel girava cada vez mais rápido, com seus projéteis ameaçando despedaçá-lo. Ele fez o possível para se esquivar, mas foi rapidamente dominado, pois os bonecos não conseguiam mais protegê-lo. Observei enquanto o carrossel brincava com sua vida com facas, parafusos e cartas de baralho cravando-se repetidamente em sua carne e evitando atingir qualquer um de seus órgãos vitais. A música do carnaval estava ficando progressivamente mais alta quanto mais sangue do alvo ela tirava. Ela também estava sendo distorcida por gritos que às vezes interferiam no áudio. Especificamente era o grito de um único homem que continuava ecoando no ritmo da alegre canção de carnaval. Isso é realmente bem estranho. Não me lembro de ter programado essa parte. Acho que ele desenvolveu esse aspecto por conta própria. Isso é estranho, já que eu realmente não dei muita consciência a ele. Ou, talvez, eu dei a ele a habilidade de devorar o sangue das pessoas que ele empalou e absorver suas habilidades no processo. Isso inclui estilos de luta, atsu e instintos. Acho que autonomamente o carnaval ensanguentado também tomou a inteligência do alvo que devorou. Isso deixa as coisas um pouco mais claras. Pensar que algo tão impressionante saiu de mim em um mês de tédio. Bem, eu realmente não planejei que isso acontecesse, mas aconteceu. Ter um atsu inteligente não é algo tão ruim assim. Isso significa que não preciso realmente microgerenciar seus movimentos ou dar-lhe comandos como Netero fez com o Bodhisattva Guanin tipo 100. Eventualmente Kuroro foi forçado a se ajoelhar, assim que o passeio de carnaval parou seu movimento giratório. Olhei para ele enquanto ele, cansado, largava o livro e o carimbo, e todos os bonecos caíam no chão como se suas cordas tivessem sido cortadas. Ele olhou para mim com ódio, mas não disse nada. Bem, que resultado você realmente esperava? Você já sabia que lutar comigo não terminaria bem, eu disse com um tom frio. Então, o que lhe deu confiança para conspirar contra mim? Inclinei a cabeça para ele, visualizando minha confusão, enquanto minha expressão fria permanecia inalterada. Ele cerrou os dentes. Isso é injusto. Ele nem tinha energia suficiente para uma conversa. Então eu simplesmente apontei para ele, fazendo com que um cavalo do carrossel disparasse um último projétil. Um gancho conectado à boca do cavalo por uma corrente. Ele afundou no ombro de Kuroro, puxando-o em direção ao carrossel com pouco esforço. Ele só conseguia olhar em choque enquanto era jogado para cima, seu corpo se recusando a ouvir qualquer um de seus comandos. Ele foi empalado tanto quanto Isoka tinha sido. O espinho no topo do carrossel entrando de um lado e saindo do outro. Seu sangue derramando exatamente da mesma forma que o de Isoka. Mas seu rosto não continha nenhuma agonia ou medo. Estava apenas cheio de indignação e frustração. Olhei para ele, enquanto ele dava seu último suspiro. Lamento ter que fazer isso, mas precisava ser feito. Meu aluno passou dos limites muitas vezes. O cavalo que o havia puxado rapidamente sugou o sangue, o boneco vazio em cima dele ganhando um novo rosto, um de frustração e indignação, um sorriso forçado em cima dele. O carrossel desapareceu no ar, cumprindo seu propósito. Acho que é isso, né? Vamos ver como o novo presidente e Kurapika estão se saindo. Capítulo 100. Ponto de vista Ashton. Olhei para o lado de Tidon na batalha. Ela parecia estar quase acabada, tendo apenas a senhora do aspirador para cuidar. Enquanto isso acontecia, fiz um sinal para Illumi e Kaluto, enviando uma faca com uma pequena mensagem escrita que preparei para eles. Foi simples e educado. Tire seu avaliador deste navio ou farei você nadar de volta para casa. Não quero que nenhum descendente de Zig vá para o continente depois de todo esse tempo. Ele já perdeu descendentes o suficiente para os horrores da minha terra natal. Um é mais do que suficiente. Os dois pareceram entender a mensagem que eu havia sutilmente enviado por escrito para eles, e saíram de cena. Kaluto até acenou para mim, mas eu pude ver um pouco de aborrecimento no rosto de Illumi. Bom, não me importo em agradá-lo. Enquanto isso acontecia, a senhora do aspirador pareceu ficar bastante chocada ao ver o corpo de seu chefe cair frouxamente no chão. Tidal desferiu um golpe rápido nela, jogando-a no chão. Não sei se ela está morta ou não, mas ela certamente não vai se levantar tão cedo. Caminhei lentamente em direção a Tidal, meu espetáculo também parece tê-la chocado bastante. Narração ponto de vista. Bom trabalho. Você derrubou 2 deles. Ashton disse com um sorriso amigável. Bem, tão amigável quanto ele conseguiu reunir depois de massacrar seu Kuroro e seus amigos. Obrigado. Você pareceu conseguir se virar também. Disse Tidal, um pouco nervoso na presença do homem. Ela achou que sua maneira de lutar era altamente eficiente, algo a ser elogiado, mas sua falta de hesitação parecia simplesmente desagradável para ela. Claro, ela era uma caçadora, então não estava tão incomodada com isso. Mas isso a deixou com um gosto estranho na boca. Também a fez pensar na declaração anterior dele, sobre ele ser mais forte do que todos os zodíacos e além juntos. Ela não acreditava nisso de todo o coração, mas depois de vê-lo nem mesmo ter suas roupas espanadas enquanto lutava contra um grupo de poderosos usuários de Nen, ela mudou de ideia. Mesmo lutando contra 2 deles, ela se machucou algumas vezes. Mesmo que ela não estivesse falando sério, eles conseguiam machucá-la repetidamente, mesmo que apenas devido ao seu trabalho em equipe impecável. E isso ainda era um feito. Ela era forte o suficiente para ser reconhecida pelo próprio Isaac Netero, afinal. Ashton lidou com 4 membros sozinho, sendo um deles o líder. Tidal não tinha dúvidas de que o homem estava brincando em algum momento, especialmente ao vê-lo quebrar as defesas de Kuroro em um segundo. Ele poderia ter feito isso o tempo todo, mas escolheu não fazer. E Kuroro não era fraco de forma alguma. Tidal até o considerava igual a ela. Ele era um lutador excepcional, mesmo julgando apenas pelo que ela tinha acabado de ver. Agora, ela estava tentando o máximo manter uma cara séria. Ela precisava de um tempo para pensar sobre os eventos que tinham acabado de ocorrer. Ashton percebeu facilmente o quão desconfortável Tidal estava, ele apenas sorriu um pouco.
Você poderia, por favor, ir ajudar Kurapika um pouco? Suas palavras pareceram tirá-la do transe. Ela sentiu e saiu atrás de Kurapika, que ainda estava lutando contra Phaeton. O sorriso de Ashton desapareceu completamente assim que ela saiu de vista. Ele olhou para Shizuku, que ainda estava viva. Ponto de vista Ashton. Eu não queria pontas soltas. Mesmo que minha trama provavelmente não seja conhecida por ela, não sinto vontade de correr esse risco. Matá-la de uma forma óbvia me pintaria em uma luz ruim. Tidou provavelmente sabe que ela não a matou com aquele último golpe. Mas se ela morreu devido a um acúmulo de ferimentos, então está tudo bem. Eu apenas cheguei perto dela, bati em seu abdômen com a mínima força. Suas costelas já quebradas cravaram mais fundo em seus pulmões, deixando-a praticamente morta. Então, escaneei a sala com meus olhos mais uma vez. Debaixo da mesa de reunião, posso encontrar o que estou procurando. Uma urna estranha com um rosto. Imagino que seja o Tesouro Nacional do Império Kakin. E surpreendentemente uma relíquia. É bem básico. Mas pelo que Momose descreveu, ele deve ser capaz de conceder bestas nem parasitas à família real. O que não é tão ruim assim e deve fornecer proteção suficiente contra pessoas comuns. Essa linha de pensamento também é o motivo pelo qual decidi não ensinar arco e flecha a Tidal. Ela também parecia um pouco relutante em aprender, então não a forcei a fazer isso. Pelas palavras dela, esse item só deveria funcionar com a realeza do Império Kakin. Deve ser uma das condições básicas para essa estranha relíquia. Não é de forma alguma uma relíquia forte, mas também não é tão fraca assim. Especialmente porque pessoas que não usam nem podem usá-la também. Momose mal sabe alguma coisa sobre Nen. Ela teve que aprender um pouco em nossa operação anterior, mas é só isso. Peguei a urna, ainda não sei o que fazer com essa coisa. Acho que preciso ver se isso afeta a guerra da sucessão de alguma forma. Eu conheço a pessoa certa para pedir isso também. O capitão dos guardas deve saber disso. O rei deve ter pelo menos dito isso ao seu subordinado mais confiável. Decidi não colocar a urna no meu espaço vazio, pois não sei se isso afetará os competidores. Eu apenas o segurei na minha mão por enquanto. Eu também comecei a me dirigir para o corredor, onde a luta de Kurapika estava quase chegando ao fim. Fei foi rapidamente dominado pela aparição de Tidal. Quebrou o impasse que ele mal conseguia manter. Uma bola e corrente atingiram seu peito. Ele caiu no chão desanimado. Com os ferimentos, ele deveria estar morto. Duvido que ele sobreviva, mas matá-lo agora seria bem difícil. Notei algo estranho nos olhos de Kurapika quando ele olhou para mim. Acho que ele ouviu algumas coisas de Fei. Aquela baixinha não costuma ser do tipo que fala muito, eu não esperava isso. Bom, eu já esperava que algo assim acontecesse, então acho que está tudo bem. Tidal pareceu um pouco curiosa sobre o pote de barro aleatório em minhas mãos, mas ela não perguntou nada sobre ele. Vocês podem esperar aqui pela equipe de limpeza. Tenho que ir a algum lugar, eu disse em um tom simples. Kurapika nem me olhou nos olhos, mas terei tempo para consertar isso mais tarde. Se claro, obrigada pela ajuda. Eu podia ouvir a voz mansa de Tidal vindo de trás de mim, significando que ela também não estava muito confortável perto de mim, mas isso não é realmente importante. Tenho que ir para o quarto de Momose. Preciso convocar uma reunião com toda a aliança. Capítulo 101. Ponto de vista Ashton. Não pensei que voltaria para o quarto de Momose tão rápido. Mas não é como se pudesse ser evitado. Não conheço os outros bem o suficiente para que eles convoquem uma reunião no meu lugar. Eu poderia até mesmo escolher, mas duvido que alguns dos novos membros da aliança apareceriam se o convite tivesse meu nome. Pelo que entendi, a aliança deles tem cerca de 4 novos membros. Mal posso esperar para descobrir qual é a proposta deles. Com isso quero dizer que espero que eles não sejam muito irritantes, e de alguma forma duvido que haja tantos príncipes completamente contra a guerra da sucessão. Alguns, como Camila, devem estar procurando por algo mais nessa aliança. E eu realmente não me importo, desde que não prejudique Momose de forma alguma. E talvez os outros membros originais da aliança, incluindo Cacho e sua irmã, porque eles já fizeram muito para ajudar Momose. Mesmo que Camila não estivesse exatamente presente, ela ainda apareceu e nos ajudou quando foi necessário. Cheguei ao quarto de Momose bem rápido. Ainda estou carregando a urna de sementes, algo que os guardas notaram. Mas como eles não sabem realmente como é o tesouro nacional deles, eles não vão me impedir. Embora eles possam contar ao capitão deles, e esse homem definitivamente sabe. E era exatamente isso que eu queria, eu poderia ter ficado invisível de outra forma. Bati na porta, os criados provavelmente vão atender, pois está à porta da sala de estar dela mais do que qualquer outra coisa. Os príncipes têm uma vida boa. Como esperado, um servo abriu a porta na minha frente. Ele pareceu bastante chocado ao me ver. Acho que eles esperavam que eu não voltasse tão cedo. Cumprimentei-o educadamente, tirando-o do transe e dando-lhe um tapinha no ombro e passando por ele. Não preciso de um convite especial para entrar no quarto de Momose, já moro aqui há alguns dias. Os criados também não me impediram, a maioria estava apenas curiosa sobre o pote de barro aleatório que eu estava segurando. A porta do quarto de Momose estava fechada, decidi bater. Não estou com vontade de passar pelo clichê de entrar de rompante enquanto a personagem feminina está se trocando. Ela respondeu de acordo, apenas abrindo a porta de qualquer forma. Felizmente, ela estava vestida, mas ainda assim pulou ao me ver. Ei, Momose, temos algumas coisas para conversar, mas seria melhor você marcar uma reunião com os outros membros. Fui direto ao ponto. Ela pareceu um pouco desanimada com a minha franqueza, mas falarei com ela adequadamente depois que a reunião terminar. Ok. Ela voltou para o quarto. Ela conseguiu fechar a porta na minha cara. Acho que foi reflexo, mas acho que é melhor eu não entrar de qualquer maneira. Ela deveria estar ligando para os irmãos agora mesmo. Ainda assim, provavelmente vai demorar um pouco. Fui até a sala de estar e sentei em um sofá aleatório. Infelizmente não consegui descansar nem por 2 minutos. Quando Momose saiu do quarto quase instantaneamente. Ela parecia um pouco nervosa por algum motivo aleatório.
Sinceramente pensei que ela seria um pouco contra me encontrar depois do fiasco que foi nosso último encontro. Foi principalmente um erro meu. Esperar que ela, uma garota inocente, estivesse preparada para sacrificar a vida dos outros. Eu chamei eles. Vamos para a sala de reunião. Bem, eles chamam de sala de reunião, mas é apenas a sala de estar de Camila. Claro, chegar cedo também funciona. Eu disse com um bocejo. Ela parecia um pouco preocupada por algum motivo. Você? Dormiu bastante? O mosquito do outro lado do quarto teria sido mais alto. Na verdade não, eu tinha muito o que fazer. Como você provavelmente pode ver, eu levantei o pote que estava na minha mão direita. Eu o segurava sem muito cuidado. Pode parecer um pote de barro, mas todas as relíquias são um pouco mais resistentes do que itens normais. Os olhos de Momose se arregalaram ao ver a urna de sementes em minhas mãos. Vê, você roubou isso? Ela disse em um sussurro abafado. Claro que não. O líder da trupe fantasma, aquele que matou seu pai, tinha. Eu disse com um sorriso. Ela pareceu um pouco estranha naquela última parte. Acho que ela, mais do que ninguém, deveria saber que fui eu quem realmente matou o rei. Bem, só Kurapika e Momose sabem disso. Mas tenho certeza de que alguns dos outros membros poderiam dar um palpite bem fundamentado. Como Camila, que sempre me olha de um jeito estranho. E até mesmo Cacho, que é bem inteligente por baixo de toda sua falsa arrogância. Eu não sei muito sobre Oito, no entanto. Eu realmente não tive muitas trocas com ela. Ela falava principalmente com Momose. E eu nem sempre prestava atenção. Kurapika é o guarda-costas dela, então ele pode ter lhe contado algumas coisas. Entendo. Você não está machucada, está? Nossa, por que toda essa preocupação? Ela nunca foi assim quando eu morava com ela. Espera. Ela se sente culpada por eu ter que limpar tudo depois que o plano dela falhou? Um suspiro de frustração não pôde deixar de escapar da minha boca, pois ela parecia ainda mais preocupada por causa disso. Momose, agarrei seu queixo e a fiz me olhar nos olhos. Ela tem o péssimo hábito de olhar para o chão quando está triste. Os olhos dela se arregalaram um pouco. As emoções que eu consigo identificar são choque e expectativa. O que essa garota está pensando? Por que ela está fechando os olhos? Ela é mais vermelha que um tomate maduro para ser colhido. Puta merda, deixá-la assim seria meio estranho. Mas eu não vou beijá-la. Pelo menos não um tapa na boca. Eu me inclinei, seus lábios se animaram, mas eu só beijei sua testa. É um pouco estranho, na verdade, a diferença de altura é bem grande. Eu a segurei por cerca de 2 segundos. Quando eu parti, seus olhos estavam arregalados, vapor estava quase saindo de suas orelhas. Acho que ela não se importa com o fato de eu não ter beijado ela direito. Mas não foi nem por isso que eu a agarrei em primeiro lugar. Pare de se culpar pelo fracasso do seu plano. Eu disse, olhando em seus olhos. Mas não deu certo. Você teve que fazer todo o trabalho no final. Ela tentou olhar para baixo, mas eu não a deixei fazer isso. Não importa, você não me decepcionou. Eu só te dei uma tarefa muito grande para sua primeira missão. Eu disse com um sorriso. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Foi principalmente minha culpa. Não quero que você se culpe por algo tão simples. Eu disse com um sorriso. Suas mãos envolveram meu abdômen, enquanto sua cabeça descansava um pouco nele. Acho que ela precisava de um abraço. Mas eu não esperava que isso acontecesse. Achei que ela estava um pouco mais brava comigo do que realmente está. Isso também significa que os sentimentos dela não são tão simples quanto eu pensava no começo. Acho que não preciso brincar de ser um cara justo? Bem, com moderação. Não dá para matar todo mundo e esperar que a inocente Momose ache isso legal. Afinal, ela não é uma Zoldyck. Deixei que ela me abraçasse por 1 minuto ou 2. Ela não mostrou nenhum sinal de movimento durante todo esse tempo. Vamos para a reunião. Não quero que seus irmãos esperem muito tempo. Infelizmente para ela, ainda precisamos ir. Ela partiu relutantemente. Ela fez um pouco de beicinho, mas me seguiu para fora da sala mesmo assim. Agora, para conhecer os outros príncipes. Capítulo 102. Ponto de vista Ashton. Quando chegamos ao quarto de Camila, já havia alguns príncipes presentes. Ou seja, os originais. Camila Cacho Fujetsu, irmã de Cacho 8, a sogra. Mas também havia outra pessoa. Uma garota baixa e gordinha. Ela também serviu como parte da isca durante a festa. Ela não vai me reconhecer de jeito nenhum, já que não pareço mais com Kuroro. Mas é bem surpreendente que ela tenha acabado se juntando à aliança. Ela olhou para nós quando entramos, primeiro fixando seu olhar em Momose e apenas acenando para ela. Mas então ela olhou para mim, seus olhos se arregalaram um pouco. Oh, pequena Momose, onde você estava escondendo esse homem bonito? Um olá normal teria sido legal. Eu deveria ter esperado que isso acontecesse. Sou tão bonito quanto Kuroro, se não mais ego falando, e minha aparência de meia-idade me dá um certo charme que algumas garotas, problemas com o pai, parecem gostar. Suspirei um pouco. Camila parecia um pouco entretida demais com essa situação. Ou isso ou ela está pensando em coisas completamente diferentes. Por favor, não dê em cima dele. Disse Momose mansamente. Momose, não precisamos mais causar distração. Por que você está agindo como uma donzela ciumenta? Bem, acho que você é uma. Tyson apenas balançou as sobrancelhas um pouco olhando para nós dois. Eu revirei os olhos e suspirei. Parece que nenhum deles sequer prestou atenção na urna de sementes. Quer dizer, eu cobri com um pedaço de pano, mas uma pessoa com algum grau de inteligência deveria ser capaz de perceber o que está olhando, especialmente se já viu antes. As outras 2 pessoas que eu não conhecia na sala eram outra criança e uma mulher. Desta vez, um menino vestido com um terno azul. A mulher tinha um penteado complicado e vestes longas, que eu presumo ser a mãe da criança. Para minha surpresa, Momose olhou para ela e fez uma reverência. Bom dia, mãe. Ok?
Acho que Momose tem um irmãozinho? E essa mulher é a mãe biológica de Momose. Ela respondeu à saudação da filha com um sorriso e um aceno. Então ela também olhou para mim, me estudando um pouco. Entendo. Então você deve ser o homem que salvou a vida da minha filha quando seus guarda-costas incompetentes estavam dormindo em serviço. Eu já gosto dessa mulher. Pessoas diretas são sempre algo que eu posso apreciar. Eu sorri para ela, um sorriso genuíno. Bem, você não está errada. Ainda bem que acabou. Bem, sobre isso, ouvi atrás de mim. Já era hora de eles falarem. Estava ficando estranho para mim ignorar a presença deles. Virei-me, olhando para a porta. Duas pessoas entraram pela porta já aberta, que eu meio que esqueci de fechar ao entrar. Um deles, o que acabou de falar, está vestindo um terno formal, tem nariz achatado e cabelo curto e cacheado. O cabelo dele é da mesma cor que o da Camila. Acho que esse é o irmão biológico dela, da mesma mãe, Alquimbur. Isso é muito bom, mas o cara ao lado dele parece um pouco estranho. Ele tem um queixo pontudo, veste-se casualmente diferentemente dos outros príncipes, e seu penteado foi o que me assustou. Duas distintas mechas onduladas em cada lado da cabeça. É a primeira vez, na minha vida extremamente longa, que vejo um penteado assim. Não sei se isso é impressionante ou triste, para ser honesto. Eu realmente não sei o nome desse homem, mas ele também deveria ser um príncipe. Ele tem uma besta guardiã, hein? E isso geralmente é um sinal revelador. O que você quer dizer, jovem elegante? Perguntei com um sorriso, enquanto as outras pessoas na sala ainda pensavam em sua aparência. E eu decidi chamá-lo de jovem porque eu sinto vontade. E elegante é porque eu gosto do terno dele. Tenho certeza de que tenho alguns do mesmo fabricante. Ele tossiu um pouco na mão ao ouvir meu elogio. Bem, parece que a Guerra da Sucessão ainda está acontecendo. O capitão da Guarda Real me informou que a guerra não só está em andamento, mas também terá que ser acelerada. Seu tom era bastante grave. Eu podia ouvir algumas pessoas suspirando na sala. Camila não parecia realmente incomodada. Ela apenas sorriu do mesmo jeito. Acho que sou um pouco como ela nesse aspecto. Essa notícia não me surpreende muito. A falta de uma régua obviamente significaria que eles precisam se apressar para conseguir uma nova. E o primeiro rei deve ter imposto algumas condições na urna de sementes para situações dessa natureza. O capitão da Guarda Real deve ser a única pessoa a saber todos os detalhes. É por isso que não me incomodei em esconder esse vaso de merda enquanto procurava por Momose. Basicamente deixei-o saber que tem o brinquedo dele. Ele vai ter que vir buscá-lo em breve. Ó o que isso significa. Nós matamos o rei. Não era ele quem estava aplicando as regras? Momose realmente entrou em pânico ao ouvir essa notícia. Mas eu realmente não dei a ela o motivo real para matar o pai dela. Pelo menos não tão completamente quanto eu deveria. Já que eu já sabia que ele não seria capaz de fazer algo tão grandioso sozinho. A morte dele foi mais porque ele me irritou. E que ele teria sido muito contra minhas próximas ações. Temo que não seja o caso. Outra coisa é o que nos força a essa guerra. Lembra da urna de sementes? Disse o homem com o penteado único. Todos pareceram surpresos. Apenas Camila olhou para mim por um segundo. O Tesouro Nacional é aquele que coloca as condições para a Guerra da Sucessão. Ele continuou, olhando ao redor da sala com orgulho por ter chegado àquela conclusão. Pelo menos eu acho. Então os olhos de Momose se arregalaram um pouco. Dessa vez não era medo ou pânico. Apenas compreensão. Ela olhou para mim com um brilho nos olhos. Bem, então isso resolve algumas coisas. Acontece que eu trouxe esse pequeno vaso de flores que encontrei em uma sala aleatória. Eu descobri a urna de sementes. Com um grande sorriso no rosto. Outra série de suspiros foi ouvida. Novamente, Camila parece ter todas as células cerebrais funcionando, porque ela realmente prestou atenção naquele item suspeito que eu trouxe comigo. Isso complica as coisas. Disse Alquimbur com um tom estranho. Agora, o que exatamente ele quer dizer? Capítulo 103. Ponto de vista Ashton. O que isso significa? Perguntou Momose, sua mente provavelmente pensando a mesma coisa que a minha. Bem, posso imaginar com o que ele está preocupado. Mas seria legal se ele pudesse confirmar para mim. Querida irmã, agora mesmo, o capitão da guarda está procurando em todos os lugares pelo Tesouro Nacional. Se ele for encontrado em nossa posse, certamente trará problemas. Isso faz sentido. Acho que ele está preocupado com a segurança de todos. O que é uma coisa estranha de se fazer, especialmente quando você supostamente está matando eles. Luzurus aqui também estava presente quando falei com o capitão. Ele pode confirmar. Alquimbur apontou para o homem com o penteado estranho. O homem pareceu ficar em uma situação difícil, apenas balançando a cabeça algumas vezes. Além disso, nós realmente não sabemos como a urna de sementes afeta a Guerra da Sucessão. Descobrir isso também será difícil, disse Luzurus, olhando um pouco ao redor da sala. Então mesmo que eles tenham isso em mãos, eles ainda não sabem o que fazer com isso porque não conhecem suas funções. Além disso, o temido capitão da Guarda Real, aquele que falhou em proteger o rei, pode vir atrás de nós para recuperá-lo. Bem, eu posso trabalhar com isso. Na verdade, é o que eu esperava, embora ele falar com o capitão não seja realmente importante. Se isso é tudo, então não deve ser um problema. Mesmo que não saibamos explicitamente como a urna de sementes afeta a Guerra da Sucessão, ainda podemos descobrir. Eu disse enquanto colocava o Tesouro Nacional na mesa. Alquimbur levantou uma sobrancelha. Camila ainda não estava realmente afetada pelo que quer que estivesse acontecendo na sala. E nesse ponto, eu meio que parei de me importar com o que estava em sua mente. Mas onde encontraríamos essa informação? Não é como se houvesse um guia escrito. Perguntou Momose, enquanto sua mãe também tentava ao máximo pensar em uma maneira de sair dessa situação. Bem, nosso guia chegará em breve. Até lá, por que não nos sentamos e esperamos um pouco? Eu disse com um sorriso. Infelizmente não tive muito tempo para fazer chá. Quando o robusto capitão irrompeu na sala com raiva. Você, ele apontou para mim, agindo todo importante e apontando para mim.
O quê? Perguntei com pouca consideração por ele. Ele correu até mim e tentou agarrar minha gola. Mas eu realmente não gostei disso. Todos os seus dedos caíram antes que ele pudesse amassar minha camisa. Olhei para ele sem medo algum. As pessoas na sala ficaram bastante chocadas com a rapidez com que as coisas escalaram. O capitão imediatamente deu um passo para trás e agarrou sua mão sem dedos. Vê seu insolente, eu o interrompi pegando pelo pescoço e jogando-o de cara no chão. Eu realmente não preciso dele acordado para o que estou prestes a fazer de qualquer maneira. Eu tenho um Atsu que pode olhar suas memórias. Bem, então, como eu disse a você, aqui está ele. Eu o agarrei pelos cabelos e o levantei para que os príncipes vissem melhor. A mãe de Momose rapidamente cobriu os olhos do filho, olhando para mim com desprezo. Tê talvez um pouco menos violento da próxima vez? Perguntou Momose com um sorriso forçado e a voz trêmula. Bem, eu certamente não esperava por isso. Disse Alquimbur, Luzurus apenas me encarou por um tempo. É certamente eficiente. Mas como vamos interrogá-lo? Ótima pergunta, cabelo estranho, Luzurus. Bem, sobre isso eu recomendo fortemente que qualquer um que se sinta facilmente enojado feche os olhos. Olhei ao redor da sala. Eles me olharam estranho no começo, mas depois de verem que eu estava falando sério, seguiram minhas instruções. A maioria das mulheres, além de Camila e 8, também fecharam os olhos. A mãe de Momose continuou cobrindo os olhos do filho. O resto estava me encarando com expectativa. Tosse um pouco no meu punho. Bati no meu peito algumas vezes enquanto um verme rastejava para fora da minha garganta. Abrindo minha boca, soltei-o no ombro do capitão. Este é o rastreador de mentes, e ele pode me mostrar tudo o que uma pessoa sabe depois de entrar em sua cabeça. Eu só posso invocá-lo deixando-o rastejar para fora da minha garganta, e é por isso que eu normalmente não o uso. Mas não parece realmente um verme nojento, é mais uma pequena cobra com gavinhas no lugar dos dentes e sem olhos ou nariz. Tem até escamas. Eu até diria que é bonitinho. Opinião tendenciosa. As pessoas com os olhos abertos guincharam quando o rastreador de mentes saiu da minha boca e entrou no ouvido do homem. Ele alcançará sua mente e sairá em 1 ou 2 minutos. As condições são um pouco estranhas para esta, mas funcionam bem, então quem se importa? Uma delas precisa que a vítima seja um usuário NEM, outra pede que a vítima esteja inconsciente. E então tem a parte da garganta que também é uma condição. Ela também precisa rastejar de volta para me dar a informação. Então isso é legal. E isso foi inesperado. Disse Alquimbur, parecendo um pouco perturbado pela cena. Luzurus estava levando melhor, dizendo algo sobre o quão legal parecia. Camila apenas levantou uma sobrancelha diante da cena. Acho que ela é boa em esconder emoções ou é difícil perturbá-la. 8 pareceu um pouco enojada, mas não disse muita coisa. Eventualmente, o rastreador de mentes deixou o ouvido do homem e entrou na minha boca, desaparecendo pela minha garganta. O capitão tinha espuma na boca e eu parei de apoiar sua cabeça. Ele caiu molemente no chão. Eu deveria mencionar isso agora, mas as vítimas perderão algumas habilidades cognitivas depois que o rastreador de mentes for embora. Geralmente é aleatório, alguns podem perder o paladar, podem não sentir um braço, outros podem entrar em coma. Essa habilidade é bem brutal, mas eu não a uso com frequência porque deixa um gosto estranho na minha boca. Mesmo que o rastreador não tenha gosto, ele só faz minha garganta ficar entupida. De repente, uma enxurrada de informações invadiu minha mente. O rastreador só transferirá as coisas que eu pedir para ele transferir. Dessa forma, aprendi tudo sobre a Guerra da Sucessão. Entendo. Podem abrir os olhos agora, eu disse com uma voz fria. As condições para essa guerra são um pouco estranhas. Você já terminou? Perguntou a mãe de Momose, olhando para mim estranhamente. Claro, agora sei para que serve a urna de sementes. Eu disse com um sorriso. Bem, você se importaria em nos contar também? Luzurus realmente não é muito de fazer teatro. Claro, o pote de barro é basicamente a coisa que define a zona para a guerra. Se um participante deixar essa zona, ele morrerá. Todos olharam para mim com os olhos arregalados. Também havia outra condição colocada em prática caso o rei morresse antes do fim da guerra. Esta basicamente lhe dá um cronômetro no qual você é obrigado a terminar a guerra. Alguns deles estão entrando em pânico neste momento. Então, ainda estamos na guerra? Eu não esperava que Momose fizesse uma pergunta tão óbvia. Sim, se a guerra não acabar a tempo, um participante será escolhido aleatoriamente pela urna, o resto morrerá. Eu disse com um sorriso. Sério, o primeiro rei deve ter odiado muito sua família. Isso é mais um jogo de família do que eu esperava. Bem, é hora de fazer o que sei fazer melhor. Arruinar as coisas. Capítulo 104. Ponto de vista Ashton. Agora, eu já lidei com conflitos baseados em condições no passado, e acho que o método mais fácil de parar essas coisas é simplesmente se livrar da fonte das condições. Infelizmente, a fonte também é o Tesouro Nacional. Os príncipes não apreciariam muito se eu simplesmente quebrasse esse pote de barro. Então, preciso pensar em alguma maneira de desfazer a guerra. Porém, se não formos capazes de fazer isso de nenhuma outra maneira, eu simplesmente esmagarei essa cerâmica inútil na palma da minha mão. Entendi, disse Momose, provavelmente pensando em maneiras de escapar da guerra em si. Precisamos de um método para compensar as condições. Sobrescrevê-las é impossível agora que a guerra está acontecendo, mas encontrar uma brecha pode funcionar, eu disse enquanto olhava ao redor da sala. As bestas guardiãs nem também desaparecerão depois que a urna de sementes for destruída, e isso deixaria Momose sem nenhuma proteção quando eu não estiver mais perto dela. Bem, eu posso simplesmente fazer uma besta nem para ela, ou deixar Pitou protegê-la.
Mas Pitou não é inteligente o suficiente para cuidar de tal tarefa. Fazer uma besta nem não é tão difícil. O carnaval encharcado de sangue já é tecnicamente uma besta nem, mas preciso de uma que possa proteger Momose permanentemente. Eu realmente não me importo tanto com os outros príncipes. Eles podem se matar o quanto quiserem, embora minha opinião possa mudar no futuro. O estado mental de Momose pode piorar se ela assistir seus irmãos e irmãs se matando. Espere. Desde quando eu também comecei a me importar com o estado mental dela? Ah bem, eu já decidi que quero protegê-la. O estado mental é tão importante quanto, se não mais, que o bem-estar físico. Os príncipes e as rainhas pareciam estar todos pensando em maneiras de sair dessa situação. Bem, quase todos eles. Essa Tyson Anã continua tentando me dar em cima toda vez que eu pisco. Pelo menos ela está confiante. Embora ela esteja me dando nos nervos. Eu ficaria feliz se ela estivesse um pouco menos confiante. Eshto, quando você encontrou a urna de sementes? Acho que todos se deixaram levar pelos próprios pensamentos muito rápido. Perguntou Alquembur, me lançando um olhar questionador. Bem, acho que foi roubado e agora eu o tenho. Obviamente levantaria suspeitas. Esta manhã, uma operação foi realizada contra a trupe fantasma. Comecei a falar. A aqueles que assassinaram o rei? Perguntou Luzurus. Sim, eu consegui discretamente tirar isso deles depois de matar o líder deles, eu disse com um sorriso. Alquembur pareceu satisfeito com essa resposta. Bem, ele não tinha escolha a não ser. Momose estava olhando com raiva para ele o tempo todo. O homem desconfortavelmente ajeitou sua gravata já esticada. Acho que ele é do tipo que ama sua família, hein? Bati palmas uma vez, chamando a atenção de todos mais uma vez. Acho que não há muito que possamos fazer em uma reunião. No entanto, darei a vocês uma alternativa. Se não conseguirmos encontrar uma maneira de subverter as regras, destruiremos a urna de sementes. Simples assim. Não. Esse é o tesouro nacional que o primeiro rei deixou para trás. Ele vai envergonhar nosso império se o destruirmos. Tyson foi surpreendentemente o primeiro a atirar de volta. Embora a maioria dos príncipes fosse firmemente contra a ideia, a rainha, no entanto, viu essa ideia como viável. Acho que eles são um pouco mais maduros. Ou talvez eles realmente não queiram ver seus filhos se matando por poder. Eu entendo de onde você está vindo. Mas mesmo destruí-lo seria difícil. Nem mesmo o capitão da guarda real poderia arranhá-lo. Alquembur falou calmamente contra minha ideia. Isso não é realmente um problema. Eu posso cuidar disso, só preciso da concordância de todos antes de fazer isso. Caso contrário, Momose pode ficar bravo comigo. Então, você acha que pode quebrá-lo? Perguntou Luzurus. Acho que derrotar o capitão em um único movimento, ou dois, não foi o suficiente para eles acreditarem que eu posso quebrar este vaso. Tenho certeza que posso. Duvido que todos vocês me permitiriam demonstrar isso. Tenho uma ideia de como acabar com a guerra. Mas mais uma vez depende de mim enganar todos nesta mesa. Vamos nos abster de fazer isso agora. Se necessário, acho que essa seria a nossa solução mais favorável, disse a mãe de Momose. Camila finalmente contribuiu um pouco para a conversa. Eu digo que devemos simplesmente quebrá-lo agora. Por que adiar o inevitável? Essa garota provavelmente já tem maneiras de ganhar uma eleição. Então ela está realmente ansiosa. Os outros começaram a discutir imediatamente sobre como não podemos ter certeza e como pode haver outra maneira. A reunião estava chegando ao fim rapidamente e não chegamos a um consenso, o que é bem irritante. Acho que isso conclui nossa reunião por hoje. Vou manter a urna de sementes comigo, pois é muito mais seguro assim. Informei os príncipes. Não houve nenhum protesto sobre esse assunto. Embora Luzurus tenha apontado que deixar o tesouro nacional nas mãos do homem que propôs destruí-lo não era exatamente seguro. Os outros ainda decidiram que o mantê-lo era melhor. Eles provavelmente têm medo de qualquer atenção indesejada que este pote de barro possa lhes trazer. As tensões também são altas na aliança, pois nem todo mundo confia em todo mundo. Alquembur, por exemplo, parece não confiar em Camila, e nem Tyson. Tyson também parece não gostar de Momose por razões desconhecidas, ciúmes. Eles debateram até a noite, me deixando mais entediado do que antes. Parei de ouvi-los no meio do caminho. O capitão da guarda não acordou. Uma equipe médica foi chamada para levá-lo embora. Curapica não foi à reunião no final. Acho que ele está limpando a bagunça que nossa briga fez ou apenas contemplando o que Feifei disse a ele sobre mim. Acho melhor deixá-lo tirar suas próprias conclusões. Envolver-se agora pode fazê-lo pensar que estou manipulando de alguma forma. Estou, mas ele não deveria saber. Despeço-me de todos os outros príncipes. E parti como Momose em 2, chegando ao seu quarto e falando com ela em particular por um tempo. Bem, isso foi uma bagunça, eu disse, tentando aliviar um pouco as coisas. Ela sorriu um pouco, mas claramente não estava com humor para isso. E voltou a se esconder. Sabe, você não vai conseguir fazer muita coisa em uma noite. Dormir pode ser mais produtivo agora. Momose sorriu com minha proposta. Então ela ficou um pouco vermelha. Você vai passar a noite aqui? Ótimo, uma festa do pijama. Posso vir mais tarde, mas tenho algo para fazer agora. Sinto que algo estranho está acontecendo. E não é tão longe de nós. Meus sentidos são muito bons, mas quando meus instintos agem, eu os escuto. Eu silenciosamente cobri toda essa parte da nave com meu sentindo a situação nos quartos de cada príncipe. O quarto do quarto príncipe era o mais movimentado. Muitas pessoas se reuniram lá, lutando entre si. Normalmente eu não me envolveria, mas sou um pouco curioso, e isso geralmente é motivo suficiente para eu fazer qualquer coisa. Capítulo 105. Narração ponto de vista. Enquanto a aliança estava partindo de sua reunião, seus outros 3 irmãos também estavam reunidos em uma reunião própria, uma muito menos amigável. O único príncipe que morreu até então foi Seiyu, o que irritou muito Tserriednish. Ele detestava seus irmãos, ele os considerava piores que lixo.
Ele queria se livrar de todos eles. Ele ainda não tinha percebido que a maioria de seus outros irmãos estavam se unindo para acabar com a guerra. Então, ele decidiu apressar a guerra eliminando 2 outros candidatos. Um deles era sua irmã Tubekpa, que também estava em uma aliança com ele. E o outro era Zanlei, um príncipe com grandes aspirações e os meios para alcançá-las. Tirá-lo seria lucrativo para Tseriedinish, pois ambos eram adversários formidáveis. Infelizmente, uma derrubada silenciosa era impossível, pois os 2 príncipes trouxeram muitos de seus guardas para a reunião. Ainda assim, Tseriedinish não era de desistir tão facilmente. Ele batizava as bebidas que eram dadas, que permaneciam intocadas de qualquer forma. Nenhum dos príncipes confiava um no outro. Era óbvio que eles seriam cautelosos. Infelizmente, Tseriedinish não era exatamente um homem paciente. Depois disso, ele ficou irritado e decidiu simplesmente acabar com os 2 rapidamente. Infelizmente para ele, os guarda-costas estavam preparados para algo assim. Enquanto a luta se desenrolava, Teta, uma das guarda-costas de Tseriedinish, só conseguia olhar com tristeza. Ela tentou o máximo para matar Tseriedinish, mas não teve sorte. Ela também cometeu um erro grave, ensinando Tseriedinish a usar Nen, algo que ela agora se arrependia de ter feito. Tseriedinish não era um bom homem. Não, ele era pura maldade. Como se seu desejo obscuro de matar todos os seus irmãos não fosse um indicador bom o suficiente. O príncipe também considerava todos, exceto ele, lixo. Tseriedinish era, por todos os relatos, a reencarnação de seu pai. Mesmo que nenhum dos outros tenha conseguido perceber isso. Um maníaco homicida, um louco mais do que disposto a cometer fratricídio e sororicídio. Tudo isso por um trono. Só para que ele pudesse se tornar um tirano e tornar o império maior. Teta tinha feito tudo em seu poder para matar o monstro. Mas ela estava indefesa neste momento. Presa pela besta guardiã nem do homem, que o protegia em todos os momentos. Ela observou enquanto seus amigos, os outros guarda-costas, lutavam. Eles lutavam para matar os outros príncipes que não tinham feito nada de errado. O que ela não esperava, no entanto, era que a porta se abrisse, como se tivesse sido chutada, e um belo homem de meia-idade simplesmente entrasse. Por que não fui convidado para a festa? Ele disse com um beicinho. Ponto de vista Ashton. A situação aqui é realmente interessante. 3 príncipes diferentes se reuniram em um lugar, todos eles tentando matar o outro. Nenhuma aliança, nenhum amigo, nenhum vínculo familiar. Eles estão todos atrás de sangue. Embora 2 deles pareçam um pouco mais relutantes do que aquele na minha frente. Se não estou enganado, esse homem se chama Tseriedinish. Camila me avisou sobre ele, dizendo que ele será fervorosamente contra mudar as leis de sucessão e acabar com a guerra. Apesar de todas as suas peculiaridades e comportamento estranho, Camila ainda me dava informações sobre qualquer pessoa que pudesse se tornar uma ameaça aos nossos planos. Como capitão da guarda que eu já incapacitei. Agora preciso ver qual é a situação aqui. Os outros príncipes além de Tseriedinish podem até se juntar ao nosso grupo. Quem é você? Quem lhe deu permissão para entrar no quarto de um príncipe? Ótimo, um servo aleatório decidiu falar comigo. Bati no meu colar, comando frio, e simplesmente disse, abaixem suas armas. Meu comando foi ouvido, e esta pequena sala tornou o som muito mais concentrado. O comando frio amplifica muito minha voz e, contra alguns animais, isso pode ser um ataque por si só. Todos rapidamente largaram suas armas, suas mãos forçadas pela minha voz. Eles pareciam chocados no começo, mas então alguém me reconheceu. Vê, você é o do teatro. Ótimo, pelo menos algumas pessoas realmente se lembram de mim. Eu estava começando a pensar que não deixo mais uma impressão nas pessoas. De fato. Então, qual parece ser o problema aqui? Eu disse com um sorriso. O quê? O que exatamente você acha que está acontecendo? Isso é uma guerra. Nós somos feitos para matar uns aos outros. Tseriedinish foi quem respondeu, deixando sua natureza sanguinária aparecer. Não gostei do tom, garoto. Seja silenciado. Eu podia ver todos na sala tapando os ouvidos de dor, enquanto minha voz ricocheteava nas paredes e ameaçava esmagar seus tímpanos. Tseriedinish foi forçado a ficar em silêncio. O comando frio o impediu de fazer qualquer som de protesto. Agora, eu não estou realmente procurando razões para matar esse homem, mas ele parece querer me dar algumas. Sua besta nem olhou para mim, seus olhos arregalados de raiva. Soltei meu en, suprimindo-o instantaneamente enquanto a nave inteira tremia. Seus olhos mudaram de raiva para confusão e então para puro terror. Bestas nem são uma construção nem, mas são sencientes. Como o nome indica, são bestiais por natureza. Podem agir por instinto. E soltar meu en é o mesmo que dar um aviso. Talvez eu tenha exagerado, pois alertei todos os usuários de Nen no navio que algo estava acontecendo. Mas não estará realmente ligado a mim. O alcance do meu en é tão grande que seria impossível identificar exatamente de onde veio a aura. A maioria das pessoas nesta sala parece perceber que eu era a fonte daquele en, mesmo aquelas que não conseguem usar Nen, pois a atmosfera ao meu redor mudou quase ao mesmo tempo em que a nave começou a tremer. Mas alguém atraiu minha atenção. Uma mulher vestindo um terno preto e gravata. Seu cabelo castanho está chegando ao pescoço, sendo preso por uma faixa de cabelo. Ela tem olhos claros e cílios proeminentes. Os olhos dela se arregalaram, mas não de medo. Era uma emoção diferente, não consigo identificar agora. Mas acho que é esperança ou expectativa. Uma das duas. Eu realmente não sei o nome dessa garota, mas seria educado perguntar agora. Estou olhando para ela há alguns segundos. Agora, eu gostaria de cumprimentar a todos nesta sala. Meu nome é Ashton, sou um homem simples, espero que possamos nos dar bem. Eu disse para a sala silenciosa. Eu andei lentamente na frente dela, para sua surpresa, e estendi meu braço para ela. Ela olhou para ele por alguns segundos, antes de finalmente sacudi-lo. Meu nome é Teta. Sou uma das guarda-costas do Sr. Tseriedinish. Ela parece bastante nervosa. É bem óbvio que ela não tem medo de mim, o que atraiu minha atenção em primeiro lugar. Agora, vamos ver o que realmente está em sua mente. Capítulo 106.
Ponto de vista Ashton. A mulher pareceu surpresa com a saudação simples, mas minhas próximas palavras provavelmente a chocarão ainda mais. Bati palmas. Bom, agora, o que exatamente você quer? Me leve para um realizador de desejos. Eu disse com um grande sorriso. O estrondo quebrou todas as restrições que o comando frio impôs às pessoas na sala, mas ninguém tentou pegar uma arma, seja por ignorância ou medo. Meus olhos frios estudaram a expressão facial da mulher e procuraram por quaisquer sinais de medo. Ela não demonstrou nenhum. Vê, você vai me conceder um desejo? Era mais uma exclamação do que uma pergunta, mas eu respondi mesmo assim. Você ouviu direito. Sua coragem despertou meu interesse. Um pedido, não faça algo estúpido, eu vou te matar. Senti a necessidade de esclarecer minhas palavras anteriores. Ela ignorou minha ameaça como uma campeã, nem mesmo vacilando diante dela. Fiz questão de usar o tom mais calmo que eu tinha ao falar, para tentar despertar mais terror nela, mas não adiantou nada. As outras pessoas na sala pareciam confusas. Seriednish finalmente percebeu que havia recuperado sua capacidade de falar. Senhor, ela é minha serva, tenho certeza de que seu desejo será atendido por padrão. Ele passou de arrogante a educado num estalar de dedos. Mas não vou culpá-lo, ele provavelmente vê isso como uma maneira de matar seus irmãos ou algo assim. Teta olhou para baixo, suando nervosamente. Por alguma razão, duvido que eu seja a razão para isso. Ela nem sequer brilhou quando olhou nos meus olhos. Agora que o príncipe fala, ela de repente olha para o chão? Príncipe, o que quer que você tenha a dizer? Diga depois que eu terminar minha conversa com Teta, ok? Inclinei um pouco a cabeça. Meu sorriso desapareceu enquanto eu olhava para o príncipe. Teta, diga a ele que você deseja que todos nesta sala, além de nós, morram. Seu rosto se contorceu enquanto ele ignorava completamente minhas palavras. Eu não gosto disso. Olhei para ele. Por que exatamente estou aturando esse idiota? Duvido que Momose sequer se aproximaria de alguém como ele. Estendi minha mão em direção ao peito do príncipe. Sua besta nem tentou me impedir. Mas quando ele sequer se contraiu, eu já tinha jogado o coração de Tseriednish no chão. Então fiz a coisa sensata, agarrando seu rosto e esmagando seu crânio. Deixei o corpo dele cair molemente no chão. A última parte foi mais porque ele era irritante. A sala estava mortalmente silenciosa. Todos olhavam como se eu tivesse feito algo estranho. Eu diria que ele teve sorte de ser irmão de Momose. Sua morte não teria sido tão rápida de outra forma. Bem, agora que isso foi resolvido. O que você deseja para Teta? Eu perguntei, mas a mulher nem estava olhando para mim. Ela olhou para o cadáver do príncipe. Era isso. Eu queria que você matasse Tseriednish. Ela caiu de joelhos enquanto lágrimas começavam a sair de seus olhos. Por que ela está chorando agora? Mas não estou confortando ela, já tenho um Momose nas mãos. Não preciso de um segundo. Um dos guarda-costas de Tseriednish imediatamente tentou me esfaquear com sua lança. Ele estava atrás de mim, provavelmente esperando me pegar de surpresa ou algo assim. Eu imediatamente me virei e agarrei a ponta da lança entre dois dedos, olhando para ele com um sorriso. Cortei o cabo da lança dele, quebrando-a em dois, depois cortei seu pescoço, quebrando também. Ele caiu no chão desanimado. Eu me pergunto por que ele ganhou tanta confiança. Acho que ele estava bravo comigo por matar seu senhor. Mas ainda assim, eu não esperava que alguém comesse um coração de leão e me atacasse. Olhei para os outros guarda-costas ao meu redor. Eles estavam suando muito. Nenhum deles decidiu seguir os passos do amigo. Uma pena, mas acho que já tive ação suficiente por um dia. Olhei para os outros dois príncipes. Sei os nomes deles pela Camila. Zanlei, o terceiro príncipe, é um homem baixo e careca com olhos quadrados e bolsa sob eles. Ele parece um pouco com um monge, mas não vou julgar. A outra é Tubepa, a quinta princesa. Uma mulher de altura média com queixo quadrado e cabelo curto. Ela está usando um terno, um par de óculos e alguns brincos. Zanlei, Tubepa, a guerra da sucessão está rapidamente chegando ao fim. Vocês devem se juntar ao resto de seus irmãos e se preparar para as novas leis que serão colocadas em prática. Eu fui embora depois de dizer isso. Acho que é justo dar a eles uma chance de se juntar. Eles devem ser capazes de dizer que a maioria de seus irmãos está em uma aliança devido à falta de ação recentemente. Tseriednish precisava morrer hoje. Não me importo muito com motivos, ele estava bem na nossa frente. Pelo menos pela admissão de Camila. Claro, eu não tomaria as palavras dela como certas. Mas pela conduta dele, impulsividade e natureza sanguinária. Não duvido que ele não queira que a guerra acabe. Pelo menos não dessa forma. Teta pareceu interessante no começo. Mas acho que ela simplesmente não temia a morte, ou talvez ela estivesse determinada o suficiente para ignorá-la. De qualquer forma, isso não é algo que eu vejo todo dia. Ainda assim, duvido que ela continue seu trabalho como guarda-costas depois de fazer esse desejo. Ah bem, eu me senti generoso. Especialmente porque hoje foi bem legal. Tudo, desde o trupe fantasma até a reunião. Tudo ocorreu como eu queria. E isso me deixa de ótimo humor. Acho que vou voltar para o quarto de Momose. Eu disse que viria mais tarde naquela noite. E esse assunto levou muito menos tempo do que eu esperava anteriormente. Acho que posso ir e perder um tempo em um bar. Os níveis mais baixos devem ser mais divertidos. Capítulo 107. Ponto de vista Ashton. Bem, uma semana passou rápido. Só mais uma antes de chegarmos à minha terra natal. Os príncipes ainda não decidiram o que fazer com a urna de sementes. Mas se isso continuar, eu mesmo terei que me livrar dela. Das memórias do capitão, o limite de tempo não é realmente tão curto. Geralmente um mês. Essa condição foi feita especificamente para ter um reino-trono em emergências. Mas agora isso está deixando os príncipes em pânico. As rainhas que fazem parte da aliança parecem concordar em destruir o tesouro. Em outra nota, tanto Zanlei quanto Tubepa decidiram se juntar à aliança. Isso significa que agora cada príncipe está trabalhando junto para encontrar uma saída da guerra da sucessão. Você pode imaginar o quão feliz Momose ficou ao ver isso.
Eu tive que explicar a ela que seu irmão Tseriednish era perigoso demais para nossa causa para ser mantido vivo. Ela realmente não gostou disso. É por isso que estou atualmente dormindo no meu próprio quarto. Por algum motivo, ela se recusou a acreditar que seu irmão era uma pessoa má. Ela chegou a me chamar de assassino. Ela nem se deu ao trabalho de falar com Zanlei ou Tubeppa para perguntar sobre o incidente. Ela simplesmente me culpa instantaneamente. Momose não me odiava de verdade por matar Benjamin, que também é irmão dela. Mas isso pode ser porque ela estava presente quando ele tentou matar todos nós. Acho que Tseriednish era bom em atuar? Ele provavelmente não mostrou muito de seus desejos assassinos para seus irmãos. Bem, além daqueles que ele estava ativamente tentando matar. Bem, tanto faz. Eu queria que ela tivesse mais autonomia de qualquer forma. E acho que ela tem agora. Especialmente porque ela não gosta de mim o suficiente para que suas decisões sejam influenciadas por mim. Acho que era mais ou menos isso que eu queria. Ela não acreditar em mim é um sinal de que ela não confia mais em mim. Talvez ela esteja estressada, talvez sua confiança em mim seja construída sobre uma base instável. Acho que é um pouco mais difícil fazer amizade com as pessoas do que matá-las. Kurapika também tem me evitado, o que é sempre bom de ver. Eu certamente não passei pelo trabalho de matar meu aluno para você ter algum encerramento. De qualquer forma, evite-me mais. Quer dizer, eu posso adoçar a pílula o quanto eu quiser, mas Kuroro conspirando contra mim não é algo que eu acho ofensivo. Eu não teria matado ele e seus amigos só por isso. Agora me pergunto se o que fiz foi uma coisa boa. Kuroro certamente não era uma ótima pessoa, mas não sou eu quem deve julgar. Algumas pessoas podem perguntar, com base em que critérios posso julgar se meu aluno era uma boa pessoa ou um canalha? Bem, é preciso um para conhecer um. Então acho que não deveria ter me incomodado tanto em fazer novos amigos. Está claro o suficiente que meus esforços foram em vão. Agora, acho que é hora de acabar com a guerra da sucessão. Ainda tenho o pote de barro de merda. Posso destruí-lo agora mesmo. Mas eu farei isso na frente de todos eles, independentemente do que eles escolherem fazer com isso. Eles não têm como encontrar uma brecha, as regras são muito específicas para isso. Brechas só existem quando as condições são vagas. E duvido que o primeiro rei quisesse que seus descendentes escapassem da guerra de sucessão. Eu deveria ir e convocar outra reunião. Bem, eu vou direto até Camila, já que a reunião acontece lá de qualquer forma. Cheguei ao quarto dela e simplesmente entrei. Não me importo muito em ser educado com ela. Não agora, pelo menos. Camila pareceu um pouco surpresa ao me ver, mas rapidamente reprimiu essa emoção. Bom dia, Ashton. É ótimo ver você. Ela disse com um sorriso. Alguns diriam que é lindo, mas é obviamente falso. Ela parece ter o meu problema de não conseguir colocar muitas emoções nos olhos. Quer dizer, eu faço isso para enervar as pessoas, então é mais uma atuação do que qualquer coisa. Olá, Camila. Você poderia ser um amor e marcar uma reunião para mim? Eu disse com um sorriso falso. Claro, estou bastante surpresa. Você veio até mim para isso. Uma mão cobriu sua boca enquanto ela falava. Não importa tanto assim. Só precisamos decidir o que fazer com a urna de sementes. Eu disse enquanto me sentava em um dos sofás dela. Coloquei a urna de sementes na mesa de centro na minha frente. Bem, houve algumas reuniões desde a última que você compareceu. A maioria de nós já chegou a um acordo. Bem, esse é um detalhe legal. Eu nem fui convidado para as reuniões. Mesmo que eu tenha basicamente criado essa aliança em primeiro lugar. Ah, bem, não importa muito. Pelo menos essa reunião não vai demorar muito. Bem, talvez nem precise acontecer. E qual seria esse acordo? É mais fácil simplesmente perguntar. Bem, é nossa única escolha, é claro. Destruir a semente U, antes mesmo que ela terminasse. Eu levantei minha perna e coloquei meu calcanhar na urna de semente. O pote de barro não quebrou instantaneamente, mas coloquei bastante nem na minha perna. A mesa de centro embaixo dela quebrou instantaneamente, e a panela atingiu o chão de mármore, quebrando-o em questão de segundos. E então a própria urna de sementes rachou e se quebrou em inúmeros pedaços. Camila apenas me encarou com os olhos arregalados enquanto eu saía da sala. Tenha um bom dia. Mudar as leis de sucessão não deveria ser algo em que você precise da minha ajuda. Acenei para trás enquanto saía da sala e fechava a porta. Depois disso, eu simplesmente voltei para o meu quarto. Eu realmente não sinto vontade de ficar por mais tempo. Nós quase alcançamos as águas do continente negro de qualquer forma. Quero ver como as defesas deste navio se sairão contra os monstros marinhos por aqui. Capítulo 108. Ponto de vista Ashton. 5 dias se passaram rapidamente, nada de especial aconteceu em todo esse tempo. Ninguém me ligou, ninguém me incomodou. Os príncipes pareciam ter perdido suas bestas nem, o que era de se esperar. Eu também levava Pitô para passear de vez em quando. Eu tentava ensiná-la a falar, mas isso por si só pode levar um tempo. Ela parece inteligente o suficiente para compreender palavras, no entanto. E isso significa que ela está pronta para aprender a falá-las. Além dessas breves sessões de treinamento, também passei algum tempo nos níveis mais baixos, estudando a situação do navio. E para meu choque melhorou muito. Acho que as pessoas que deveriam proteger o rei foram movidas para proteger outras figuras importantes. Convidados do Império talvez. Isso significava que a nave tinha mais pessoal para compartilhar com os níveis mais baixos, embora não seja realmente tão grande em número. E parece que os guardas estão tomando muitas liberdades com os níveis mais baixos. É um pouco estranho vê-los se apegarem à pouca autoridade que tinham e tentar tirar vantagem de quem quer que pudessem. A conduta de merda deles na verdade deu início a um pequeno tumulto nos andares inferiores. Terminou com algumas prisões de civis. Mas o responsável pela corte é o dragão dos zodíacos, Botobai. E o cara decidiu punir os guardas em vez disso. E começou a vigiar todos os guardas mais rigorosamente. Sua presença fez com que todos se comportassem um pouco melhor.
Foi estranho ver quanta influência um homem pode ter sobre toda a situação. Mas novamente essa coisa toda está acontecendo por causa de um homem, além de Netero, filho de Isaac Netero, que atualmente ainda está preso. Kurapika, quando ainda estava falando comigo, disse que havia 3 membros dos Zodíacos cuidando pessoalmente do cara. Beyond é quem planejou tudo o que está acontecendo agora. Ele convenceu o rei do Império Kakin a ajudá-lo. Ele planejou secretamente essa viagem por mais de 10 anos. E aqui estamos nós, todos sentados em um navio gigante, rumo à minha terra natal. Uma equipe de expedição de pequena escala poderia ter tido algumas chances de trilhar as selvas indomáveis sem muitas baixas. Mas esta não é uma expedição de pequena escala. Tecnicamente, isso é migração, e os moradores locais certamente não vão aceitar isso bem. Hoje finalmente estaremos próximos da Terra. Restam 2 dias de nossa jornada que serão feitos por águas infestadas de monstros. Vamos ver como esse navio se sai. A expedição anterior a esta teve sorte ou tinha poderosos usuários de Nen a bordo. Pessoas que podiam matar algumas das feras, ou até mesmo assustá-las usando Ren ou En. Os animais marinhos não são nem de longe tão inteligentes quanto os terrestres. Se sentirem algo não natural, como nem malicioso de um poderoso usuário de Nen, eles recuarão sem pensar 2 vezes. Em outra nota, também pensei em quais bestas nem colocar em Kurapika e Momose para protegê-los. Eu até fiz uma indetectável. Kurapika ganha uma cobra, uma que pode criar ilusões e distorcer as mentes daqueles ao redor para salvar o dono, o usuário. Ele permanecerá indetectável se Kurapika não procurar especificamente. Caso contrário, é uma grande besta Nen. Quanto a Momose, a dela é mais física. Um gorila grande com 4 braços tem uma força monstruosa, eu o alimentei com muita aura para fazê-lo crescer exponencialmente. Não tem características faciais, seus olhos são substituídos por fendas vazias e não tem boca. Seu corpo também é cheio de cicatrizes e estranhos sinais ritualísticos. Vai garantir que nenhum mal aconteça a ela. No entanto, não vai realmente conseguir se esconder dos usuários de Nen. Mas esse é o ponto. Eu fiz sua aparência assustadora por esse motivo. Ele deve ser capaz de intimidar a maioria dos assassinos. Agora mesmo, eu andei para fora do primeiro nível, que, como mencionei antes, é basicamente um navio de cruzeiro no topo da Baleia Negra. Eu pulei, eu poderia usar minhas explosões para voar em direção ao topo, mas isso faria muito barulho. Em vez disso, eu usei mais uma relíquia. Anel simples, asas de Ícaro, que quando o usuário injeta aura, lhe dá asas feitas de Nen. Construções completamente sólidas que simplesmente crescem para fora das suas costas, sem danificar nenhuma roupa no processo. Uma desvantagem é que quanto maior a altitude, maior a chance de eles queimarem e pararem de funcionar. Nesse ponto, eu sempre posso usar explosões, então não é um problema tão grande. Eu não planejo voar tão alto de qualquer maneira. Caso contrário, uma relíquia bem legal de se ter. Vai ser útil na minha terra natal também. Explosões atraem muita atenção lá. Bato minhas asas e alcanço a cabeça da Baleia Negra. Planejo pegar os assentos da primeira fila para ver como este navio lida com as feras do mar. A humanidade já deve ter informações suficientes sobre eles, pois eles não diferem muito de região para região. Ainda assim, o tamanho desta nave é muito maior, e duvido que eles tenham usuários nem o suficiente para cobrir tudo com seu En. É por isso que tenho algumas dúvidas sobre essa operação. Sentei-me na cabeça da Baleia Negra, tirando um pouco de chá e biscoitos do meu espaço vazio. Rações de sobrevivência são feitas para serem consumidas, afinal. Tudo ficou calmo por 1 ou 2 horas, até que ouvi um grande estrondo. Olhei para o lado, ao longe, uma grande explosão tinha acabado de acontecer debaixo d'água, a julgar pelo enorme geyser que surgiu do nada. Ela criou grandes ondas que se chocaram contra o navio. Felizmente, essa coisa é pesada demais para ser movida pelas ondas tão facilmente. Acho que a estratégia deles é manter as feras longe com poder de fogo? Isso pode funcionar por um tempo. Espero que eles tenham mísseis suficientes para toda a jornada, porque eles acabaram de entrar nas águas e já estão marcando presença. De repente, um grande tentáculo surgiu das profundezas à distância, significando que estou quase de volta em casa. Depois daquele tentáculo, muitos outros o seguiram. Os tentáculos pareciam grandes o suficiente para causar danos sérios à nave. Acho que o radar não localizou o monstro rapidamente, mas ainda há alguma distância restante. Eu podia ver os projéteis voando à distância, atingindo o monstro com tentáculos em diferentes lugares e criando ainda mais ondas. Isso pode ser um problema. Por quê? Bem, eles também tiraram muito sangue. Acho que não preciso explicar porque isso é um problema em um mar cheio de animais carnívoros. Eu podia ver mais e mais sombras sob as águas, mais e mais feras reunidas para procurar os restos do monstro de tentáculos que o navio tinha acabado de derrubar. O navio rapidamente tentou manobrar em torno da grande multidão que se formava à distância. Felizmente para os moradores do navio, a maioria das feras estava muito ocupada canibalizando umas às outras e o cadáver do monstro de tentáculos. E olha só, nem 30 minutos se passaram desde que entramos nessas águas e já passamos por um momento difícil, dando um tom esperançoso para o resto da jornada. Ainda assim, acho que as pessoas no comando, que são os outros membros do V6, agora que o rei do Império Kakin está morto, provavelmente pintarão isso como um encontro bem-sucedido. Eles provavelmente também filmaram tudo e apresentarão uma versão editada da nave derrubando 2 monstros e partindo sem problemas. Duvido que eles mencionem como o navio poderia ter sido destruído se pelo menos uma dessas feras irracionais que cercavam o monstro dos tentáculos achasse interessante a baleia negra aleatória nadando em suas águas. Capítulo 109. Narração. Ponto de vista. O primeiro encontro do navio com os monstros marinhos foi um desastre completo para a tripulação de navegação. Suas armas provaram ser eficazes, mas também provaram atrair ainda mais feras, e sua munição não era ilimitada. Além disso, parecia que havia feras que o radar deles simplesmente não conseguia captar. Eles nem sabiam por que ou como, mas isso simplesmente não aparecia.
A fera com tentáculos era um bom exemplo. Eles rapidamente informaram as pessoas responsáveis sobre como as coisas estavam, aconselhando um redirecionamento de volta para o Lago Mobius, mas foram rejeitados prontamente. Ameaçados até, eles precisavam manter o curso. A promessa já foi feita. Os responsáveis não conseguiram entender o quão ruim as coisas estavam. E perder a face era algo muito pior para eles do que a morte de alguns milhares de pessoas. Eles rapidamente informaram a equipe da expedição, os caçadores, sobre o problema. Eles foram incumbidos de tentar cobrir cada canto da nave com suas auras. Como esse era o método conhecido para manter as feras longe. Uma tarefa impossível, mas os tolos arrogantes não entendiam as limitações de Nen. E eles também não estavam dispostos a aprender. Eles simplesmente deram a ordem e esperaram que ela fosse feita prontamente. Isso deixou a pobre Tidal com uma enorme dor de cabeça para lidar. Ela sabia que não havia nenhuma maneira viável de cobrir o navio inteiro com o número de caçadores que eles tinham. Ela precisava de toda a ajuda que pudesse obter. Então, ela mais uma vez precisava ligar para Ashton, a única pessoa que Tidal achava que teria algum tipo de solução para a situação deles. Afinal, ele era um nativo do continente negro. Ele certamente tinha mais conhecimento nesse campo do que ela. Ainda assim, alcançá-lo seria bem difícil. Afinal, eles não tinham certeza de seu paradeiro, e comunicações telefônicas regulares não eram possíveis naquele momento. Eles estavam longe de qualquer torre de rádio. A nave tinha uma, mas ela só funcionava para outras transmissões. Celulares comuns não tinham mais sinal. Então, ela precisava ser criativa. Ela perguntou ao membro dos Zodíacos que provavelmente sabia do seu paradeiro. Kurapika, um dos membros mais novos. Ela já sabia que os dois tinham alguma conexão, principalmente porque Ashton pediu especificamente que ele viesse quando estava derrotando a trupe fantasma. Então, ele era sua melhor aposta para alcançar Ashton. Não vi muito desde o ataque. Ele provou não ser tão útil quanto Tidal esperava. Mas ele lhe deu uma nova pista. Mas ele é o guarda-costas da 12ª princesa do Império Kakin. Ela deve saber mais sobre o paradeiro dele. A nova presidente da Associação de Caçadores foi rápida em procurar a dita princesa. Mas ela não esperava que a princesa estivesse em um estranho estado depressivo. Ela pareceu reagir de forma estranha ao ouvir sobre Ashton também. Eu não sei onde ele está. Eu sinto muito. Foi tudo que ela conseguiu dizer. A garota claramente não estava em condições de ajudar Tidal. A princesa finalmente perguntou a Zanlei e Tubeppa sobre como eles foram recrutados para a aliança. Ela ficou mais do que chocada ao ouvir que Ashton lhe dissera a verdade. Ela sempre considerou seu irmão uma boa pessoa, até o ponto em que ela queria convidá-lo para a aliança no dia 1. A única pessoa que a impediu de fazer isso na época foi Camila. Ela se recusou terminantemente a estar na mesma aliança que Tseriedinish. Aparentemente não foi por um rancor mesquinho, como a jovem princesa inocente havia pensado anteriormente. Camila já estava ciente do verdadeiro eu do irmão. Momose conseguiu arruinar seu relacionamento com Ashton mais uma vez. Pior ainda, ela o afastou de todos os outros perto da aliança. Pelo menos era isso que ela pensava. Ela não sabia que Ashton não se importava com mais ninguém na aliança. Ele só queria que ela permanecesse segura. E construir essa aliança era sua melhor aposta para manter a saúde mental dela sob controle. Ele nunca se preocupou realmente com ataques contra ela. Em sua mente, ela havia cometido um erro grave. Um que ela também não tinha como corrigir. Ashton nem sequer passou pelo quarto dela desde então. Até mesmo indo até Camila diretamente para começar uma reunião. Só para quebrar o vaso e ir embora depois de saber que ele foi excluído das reuniões deles. Isso, é claro, também não estava completamente certo. Ele só tinha quebrado o vaso porque eles já tinham concordado em destruí-lo. E ele não tinha vontade de esperar que todos se reunissem só para vê-lo quebrar um pote de barro. Foram todos esses mal-entendidos que levaram Momose a se sentir ainda mais culpada do que deveria. Não ajudou o fato de ela ser uma pessoa naturalmente emotiva. Ainda assim, ela provou não ser de nenhuma ajuda para Tidal. O presidente ficou com um beco sem saída em sua investigação. Só então ela percebeu que poderia procurar sua identidade falsa, para descobrir em qual sala ele deveria estar. Quanto ao porquê de essa ideia não ter passado pela cabeça dela primeiro, Ashton não se incomodou em usar seu nome falso nenhuma vez desde que chegou à nave, o que fez Tidal esquecer completamente. Mas agora ela não tinha apenas uma pista. Ela tinha a localização real dele, e ela não poderia pedir nada melhor. Ela chegou ao quarto dele rapidamente. Ela estava se movendo sozinha durante toda a sua busca por Ashton para não levantar suspeitas. Agora, ela já estava batendo na porta dele. A porta se abriu. Ashton olhou para seu visitante com um olhar cansado. Seu cabelo estava bagunçado e sua barba um tanto desgrenhada. Seu terno regular foi substituído por um confortável par de pijamas soltos. O quê? Sua voz não escondeu seu descontentamento de forma alguma. O velho cientista estava claramente dormindo antes de Tidal interrompê-lo, deixando o presidente bastante perturbado. Ainda era meio-dia. Ela não esperava que Ashton tivesse padrões de sono tão irregulares. Mas ele era, afinal, um cientista. A noite para ele era apenas quando ele estava realmente cansado. Afinal, só se pode sentir verdadeiramente descansado quando se vai para a cama cansado. Eu preciso da sua ajuda. Tidal imediatamente se curvou para ele. Era um pedido de desculpas, tanto por acordá-lo quanto por buscar sua ajuda com tanta frequência. O cientista olhou fixamente para ela. Ponto de vista Ashton. Você olha isso? Ela é igual a Netero quando se trata de pedir ajuda. Então, a partir de seus devaneios de pânico e constantes pedidos de desculpas, consegui descobrir que as pessoas no topo querem que os caçadores, de alguma forma, afastem algumas das feras marinhas indetectáveis com sua aura. Mas fazer isso seria impossível, já que os caçadores não têm pessoas suficientes para cobrir todo o navio o tempo todo. Uma verdadeira situação difícil. Realmente lamentável.
Não consigo ver como isso me preocupa de alguma forma. Então, por que você quer minha ajuda? Recusar isso abertamente vai realmente piorar minhas já ruins relações públicas? Precisamos de um método mais eficaz para manter as bestas marinhas longe. Por favor, você é minha única esperança neste momento. Tidal parece estar bastante desesperado. Quer dizer, só faz umas 3 horas desde o quase naufrágio do navio. Acho que consigo pensar em algo para manter esse navio no mar. Capítulo 110. Ponto de vista Ashton. Cobrir toda essa nave com Enren é uma tentativa tola. Precisamos de algo mais substancial. Tidal andou ao meu lado enquanto começávamos a nos dirigir para a ponte do navio. Ela está situada no 4º nível, basicamente na testa da baleia negra. Já troquei de roupa para minhas roupas de sempre. E preciso fazer alguma coisa. Pitou ainda está tentando falar o máximo que pode. Estou mais do que entediado. Eu já enviei as bestas nem atrás daqueles que eles deveriam estar protegendo. Então não há necessidade de se preocupar com isso. Não é como se eu precisasse ir com eles. As bestas nem que criei são inteligentes o suficiente para encontrar seus alvos pretendidos. Mas agora preciso encontrar uma maneira de esse navio atravessar o mar. Por quê? Porque eu sinto vontade. Além disso, Tidal me pediu gentilmente. Acho que a melhor aposta deles, sem minha ajuda, seria preparar uma equipe de caçadores nas proximidades de cada local que não seja defendido por suas armas. Mas esta nave é tão grande que até mesmo fazer isso é impossível. Talvez eles tivessem alguns usuários nem mais poderosos. Quer dizer, eu poderia cobrir a nave inteira com minha aura. Mas isso seria tedioso. É muito mais fácil encontrar uma alternativa do que me dar tanto trabalho. Tidal, qual era exatamente o plano para este navio? Ainda sinto a necessidade de perguntar. Duvido que uma expedição deste tamanho fosse tão mal pensada. Bem, pelo que entendi, eles iriam usar os radares para detectar qualquer monstro que se aproximasse e derrotá-lo com um poder de fogo avassalador. Ok. Então eles não eram totalmente desmiolados. Mas o radar não consegue captar algumas das criaturas. Então eles não conseguem combatê-las a tempo. Tidal olhou para baixo. Não sei por que ela está envergonhada com isso. As expedições anteriores não usavam radares. Os navios eram muito menos modernos. Então eles não tinham como saber se seus radares seriam capazes de detectar esses monstros marinhos. Até a última expedição foi feita em um navio simples. Tenho quase certeza de que era um veleiro. Então não havia radar de nível militar a bordo. O problema é que eles estavam tão confiantes nessa tecnologia que nem se deram ao trabalho de verificar. Eles poderiam ter enviado uma espécie de sonda, diabos, eles poderiam ter feito muitas coisas. Mas aqui estão eles, pedindo para a Associação de Caçadores consertar a bagunça deles. E a associação está me pedindo agora. Bem, não a associação inteira, só Tidal. Mas você entendeu. Entendo. Como devo resolver essa situação? Para ser honesto, Tidal já me deve um favor, mas não vou criticá-la por isso. Ela já deveria estar ciente disso, e é por isso que ela continua se desculpando tanto. Tidal e eu chegamos à ponte em alguns minutos. A caminhada foi silenciosa, pois eu estava ocupado pensando em uma solução, e Tidal não queria interromper meus pensamentos. A ponte em si era bem grande. Havia muitas pessoas correndo freneticamente de um lugar para outro, tentando olhar ao redor do mar em busca de criaturas que pudessem atacar o navio a cada segundo. Isso é uma bagunça e tanto, eu disse a Tidal. Ela apenas assentiu um pouco, olhando para a situação com alguma tristeza. Acho que ela perdeu a pouca fé que tinha nessa expedição. Como se eu constantemente lembrando a ela o quão perigosa minha terra natal não fosse suficiente. Agora, ela descobre que eles não conseguem nem chegar ao continente sem problemas. Olhei ao redor da grande ponte, o capitão do navio parecia estar em pânico também. Isso realmente não é uma coisa boa. Acho que cada segundo pode ser perigoso para eles. Eles precisam ficar de olho lá fora constantemente. Também há pessoas observando as câmeras na parte de trás e nas laterais da nave. Acho que tenho uma ideia. Já que esse navio foi projetado dessa forma, e a vida marinha não é nada inteligente, ele pode agir como um predador comum, matar qualquer ser que se aproxime e assustar a todos os outros. O problema aqui é que a nave pode eventualmente entrar no território de outro predador, e isso seria basicamente uma declaração de guerra. Mas vou pensar nisso quando chegar a hora. Comecei a explicar minha ideia para Tidal. Ela pareceu um pouco surpresa com isso. Acho que eles não sabiam realmente que as bestas marinhas são tão pouco inteligentes. Mas tudo deve ficar bem por enquanto. Nenhum predador pequeno se aproximará de um ser desse tamanho, não importa quantos deles haja em um cardume. Acho que é por isso que nenhum dos monstros atacou o navio naquela época. Eu só pensei que eles tiveram sorte na época, mas acho que eles simplesmente não queriam chegar perto de um predador perigoso. Tidal gostou muito da minha ideia. Ela correu rapidamente e contou ao capitão do navio. O capitão também contou isso ao resto da tripulação. Eu pude vê-los recuperando um pouco do moral ao ouvir o plano. Alguns ainda ficaram estressados quando ouviram sobre as disputas territoriais que poderiam acontecer, mas ainda é melhor não temê-las. Essa ideia vai funcionar por enquanto. A ponte pode cuidar do resto. Comecei a caminhar de volta para o meu quarto. Tidal ainda estava explicando coisas para o capitão. E eu realmente não estou a fim de ficar por aqui. Não é como se eu tivesse que esperar por Tidal. Ela é só uma conhecida. Uma que me deve mais favores do que Netero. Ah bem, acho que devo ir preparar meu equipamento. Acho que as coisas vão se resolver sozinhas nesta parte do navio. Também preciso começar a ensinar Pitou a usar NEM. Ela já usa isso inconscientemente de vez em quando, e parece me entender bem o suficiente para ser considerada. Embora eu não saiba o quanto posso enfiar nela em apenas 2 dias. Lembrem-se, rapazes, nada de tesão. Acho que teremos que ver.